Ora então, boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à Race Plus Portugal. Nuno de Deus. Hoje vou ter aqui a presença do Tiago Ferreira. Para a malta que não está a ver, o Tiago Ferreira é um tifósi que tem um 206. Exatamente, e eu vou conseguir, muito mesmo, contar-vos esta história que tem sido extraordinária. Acho giríssimo poder contar sempre com a presença de pessoas, não é? Que têm verdadeiro amor e paixão, não só pelas quatro rodas, não é? Como também pelos carros em geral. Porque se forem a ver, não é? Agora, o Tiago, parece que não, quer dizer, Tifosi, 206, Peugeots. Olá, Tiago. Olá, Nuno, está tudo bem contigo? Muito boa noite e sejam muito bem-vindos aqui à Race Plus Portugal. Como é que tu estás? Está tudo bem, desde há bocado, e vamos a isso. Vamos a isto? Vamos lá, vamos falar aí um bocado. Epá, antes de mais, Tiago, eu gostava mesmo muito de agradecer o teu aqui, o teres aceito o meu convite. É sempre muito importante poder conhecer e falar com pessoas tal como tu, gostam imenso, não é, das quatro rodas e prestam um serviço tão bom à malta. Ou seja, qualquer tipo de esclarecimento, seja de baguetes ou então, não é, aqui de, deixa lá ver, pizzas, não é? Podes sempre Sim, contar connosco, não é? Ou seja, a malta está sempre aqui também, que já sabem que tanto nos italianos como nos franceses, não é? Tu estás por aqui e estás sempre disponível para ajudar. Muito obrigado uma vez mais por teres aceito aqui o meu convite, sabe-me sempre mesmo muito, muito bem. nada, obrigado eu, Nuno, obrigado. Para mim é um Entretanto, privilégio poder falar um bocado, não custa nada, e vamos passar um bom serão de noite aqui a conversar sobre tanto da Ferrari como da Peugeot e do 206 neste caso. claro que sim, amigo. Entretanto, olha, o nosso amigo André Pedro, não é, da Open Road, já está a perguntar se os buracos que tens aí atrás são um 24, mas a malta toda já está aqui a dar a sua opinião em relação às escalas e tudo, não é? Isto não é Ah, nada. sim. Não, alguns, é tudo um 18, tenho de vários modelos, isto é outra paixão que eu tenho já desde 2002, mais ou menos. Comecei a colecionar a sério. E, opá, tenho de tudo, posso ter um ou outro buraco, mas depois tenho de marcas mais um bocado caras, juntamente com marcas medianas, etc. Mas pronto, é outro passatempo, é outro bichinho que eu tenho também. Entretanto, aqui a malta da Driver's Cult, como tu deves estar a perceber, não é? Estão aqui a querer falar francês. Claro. Logo, não perdem uma, não é? Para obter a moeda, mas Há pronto, sempre. Sempre esquecem-se com a faca afiada, sempre. sempre, mas eles esquecem-se que um de cada vez, aos pouquinhos, todos virão, se Deus quiser, aqui ao canal, não é? E Acho depois muito todos bem, os acho outros. muito bem. Acho que fazes isso muito bem, que eu já os avisei que também devem vir cá. Olha, Não, entretanto, nisso, desculpa estar a interromper, mas nisso o Driver's Cult é um grupo pá, muito eclético. Temos carros de todas as marcas. Nós podemos ter os carros totalmente o oposto. Um tem o carro mais fiável e o outro pode não ter o carro tão fiável. Mas nós todos damos todos muito bem. É muito raro haver problemas. E isso é importante. Estás a perceber? E também, se calhar, a gente com a idade, que temos quase todos praticamente a mesma idade, damos todos muito bem uns com os outros e isso se calhar deve ajudar bastante. Conseguimos nos entender facilmente. tenho a certeza. Aliás, é de tal forma eclético, não é? Que um grande amigo meu, o Miguel Garilho Simões, foi de Toyota BJ40 convosco até Guimarães, não é? Claro, Estar até ao Caramulo, peço desculpa, não é? Para sim. mostrar como é que se faz, não é? E, ou seja, no meio de grandes carrões e carros desportivos, vai um BJ40 fazer curvas também convosco, o que é extraordinário. É verdade, isso é verdade. Olha, tu também tiveste nesse dia presente? Não cheguei ao caramulo. Eu este ano tive, pá, a nível aqui em casa, as coisas. A minha esposa teve grávida e a situação que se passou não foi muito fácil e então eu tive que estar aqui a dar o apoio. Opa, e claro que não podia ir a quase
eventos praticamente nenhum. Claro. Mas para o ano, este ano, em princípio, já não há problema, já se pode atacar nessa situação. Sim, eu também estou a ver se consigo reunir condições para fazer a dita visita ao Norte que eu tenho dado a prometer à malta. Pronto, tem calhado, não é, o aumento das pandemias e afins e das infecções, justamente quando eu pondero. Logo, opto por me resguardar um pouco mais para depois, não é, quando estiver com a malta toda aí em cima, poder estar com muito mais segurança e muito mais à vontade, porque acima de tudo eu quero dar umas risadas valentes convosco, não é? Estou farto de me rir convosco aqui em direto, mas ao vivo e a cores é totalmente diferente a experiência. Claro. Eu adoro aqui as coisas que já lá está o Carlos Teixeira dos primeiros a dizer, não é? Parece promessa para político, mas ele percebe perfeitamente o que eu estou a dizer e ele está prometido à visita à Aroca também, ou não é? Neste caso é assim, eu hei de escolher um sítio no Norte, e a malta que puder ir, a gente depois há de todos estar reunidos. Claro, faz muito bem. Tiago, então, e dando aqui início à nossa entrevista, não é? Porque senão eles não tardam, começam-me a pôr e a achincalhar violentamente, porque estão loucos, não é? Para pôr moeda. Diz-me uma coisa, tu és moço para que idade? Ora bem, eu sou um rapaz para 39 anos. Pronto, aí... penso que deves ter mais ou menos a mesma idade que eu tenho também. Pelos diretos que eu já fui vendo também da malta, sempre que posso tento acompanhar. Mas sou colheita de 39, já tenho 39 anos. Colheita de 82, pronto. Caminho de 40, uma idade complicada. Caminho dos 40, não é? Eu estou nos 42, mas estamos lá próximos, ou seja, mesmo muito próximos. E és natural de onde, Tiago? Ora bem, eu sou de Valongo, isto é um concelho que fica aqui mais ou menos a 25 km do Porto. Sempre fui desta zona. É um lugar muito sossegado, tem um bocado de cidade, mas não muito, e tenho muita natureza, isso sim, o ideal para aquilo que eu gosto. Andar de bicicleta, fazer as minhas voltas de bicicleta pelos montes, ando tranquilo, não há problema nenhum. Por acaso digo-te uma coisa, das poucas vezes que consigo ir ao Norte, aquilo que mais amo é poder ver o verde, quando não está queimado, atenção, não é? Mas poder ver o verde nas estradas é qualquer coisa que eu fico louco, não é? E que realmente consigo dar a preço é as vossas paisagens, fico completamente doido. Estou farto do cimento, não é? E para ver verde é mesmo aí. Então, e conta-me lá. Ou seja, 39 anos, Valongo, profissão. É uma das coisas que eu também gosto imenso de saber com os meus convidados. Eu, neste momento, e sempre foi esse o meu trabalho, sou administrativo. O meu pai tem uma pequena e média empresa, somos produtores de material médico e também faço a parte de revenda. E pronto, eu estou na parte do escritório e faço um bocado de tudo, mas a maior parte do tempo passo no escritório. Aturar clientes, fazer propostas, sabes como é que é? A vida de comercial não é fácil, não é? Sim. Não, eu peço desculpa, estava-me a rir porque estão aqui todos a indicar que tu és reformado. Sim, porque eu antigamente andava mais de carro, sabes? Eu antigamente chegava a fazer 40, 50 mil km por ano. Facilmente andava por aí, às vezes até fiz 60. Porque eu às vezes visitava alguns clientes ou tinha que ir receber, sabes que há clientes que às vezes custam um bocado mais a pagar e uma pessoa tem que ir lá pressionar. Exatamente. E então andava bastante de carro, mas agora estou mesmo dedicado, como eu digo na brincadeira com eles, estou a reformar. Estou lá no escritório e coordeno as tropas. Aquilo é uma empresa com 10 empregados, já tem alguma dimensão, são 2 fábricas e exige um bocado de ter que estar lá a controlar as coisas. E a própria legislação vai ser para mudar, sabes? O Infarmed cria novas leis, e a União Europeia, e tu tens que estar pronto para conseguir estar sempre a cumprir a lei, tens que estar sempre a tratar das coisas, não é? Sim, acredito. E 10 pessoas, eu já sei o que é coordenar 10 pessoas, 10 personalidades, não é? Logo é às vezes complicado para que todos estejam bem, todos estejam motivados e satisfeitos, não é? Acima de tudo no local de trabalho. Compreendo perfeitamente o que tu queres dizer e sei o trabalho que isso dá. Logo dou-te valor a essa parte e percebo o porquê de estares reformado, como tu dizes, não é? Claro, sim, porque sabes que quem está habituado a andar na estrada
muitos anos seguidos, porque eu já tenho carta mais ou menos desde 2001, mal tive os 18 anos, uma questão de 2, 3 meses, sabes? E andei sempre muito de carro. E do momento para o outro dizer, não, agora, como eu se calhar casa aqui, um escritório e tal, e isso custa bastante, sabes? Mas é da maneira também que eu agora, se calhar, ao fim de semana, sou capaz de pegar mais no Peugeot ou no outro carro e dar um passeio, se calhar, mais comprido, e antigamente já não tinha paciência. Se eu à semana faço 1000 km ou 1200, não vou agora pegar no carro para ir fazer mais de 200 ou 300. Não tenho paciência, estou cansado. Mas agora, pronto. São novas, a vida é mesmo assim, a empresa vai acabar por ficar para nós, para os filhos, nós somos 3 filhos e eu tenho que me agarrar àquilo, não posso estar sempre a fazer aquele trabalho. Claro que sim, acho que fazes bem e é muito bom saber que ainda tencionas dar continuidade ao negócio familiar. Muitos, sim, não é? Normalmente não têm essa paciência e acabam, não é? Por deixar aquilo que os pais e que os avós às vezes, não é? Com tanto esforço criaram. Ao menos assim é bom saber, desculpa, que vai haver continuidade em mais uma empresa portuguesa, não é? E que as coisas estão para ir para a frente. Sim, sim. Olha, Tiago, e diz-me, sem ser, não é, o Tiago que é empresário, de certeza que tu gostas de mais coisas. Conta-nos lá aqui um bocadinho ao auditório, não é? Para aqueles que não te conhecem, eu sei que há imensa gente desse lado que já conhece o Tiago, mas para aqueles que não conhecem o Tiago Ferreira, não é? Conta-nos lá um bocadinho de ti, fala-nos um bocadinho mesmo de ti e o que é que tu gostas de fazer. Bem, eu tenho várias paixões. Além dos carros, eu gosto de relógios, de alta relojoaria, gosto muito disso. Gosto muito disso há bocado, andar de bicicleta. A natureza para mim é tudo, sabe? Eu gosto seja de bicicleta ou a pé, fazer umas caminhadas pelo mundo fora. Eu adoro isso, ver paisagens. Uhum. E são os grandes vícios, e o outro grande vício é a história, estás a perceber? Eu gosto muito de história, gosto de ler, estás a perceber? Gosto de arranjar fotografias antigas, arquivar, isso é que é uma das coisas que também adoro bastante, além dos carros, não é? Um grande bem-aja, porque é muito raro haver uma pessoa com a tua idade que goste de fazer isso, ou seja, dedicar-se a arquivar fotos, a conhecer mais, não é? A pesquisar, a perceber. Hoje em dia, nos tempos que correm, é complicado, acredita. E tu também te apercebes disso, de certeza absoluta. Sim, porque sabes que, como eu nasci em 82, por exemplo, a Ferrari, neste caso, antes de ser do grupo Sant'Ogal, que depois foi vendida, a Sant'Ogal acabou por vender a Ferrari a privados, mas antes disso, a Ferrari, a Biauto, era do Dr. Callan. E o Dr. Callan formou aquilo em 88, 89. E eu, 88, 89, devia ter mais ou menos, tinha 5 anos, à volta disso. Portanto, estar a procurar coisas antigas, se calhar ter uma máquina fotográfica naquele tempo não era fácil, não é como é hoje que o telemóvel a gente tem fotos, e isso certamente que isso dá muito trabalho, mas dá-me também grande gozo de ver como é que era as coisas, estás a perceber? Estás a perceber? Porque só falarem, eu conheço muitas pessoas que me falam dessa época, e estar a ver em fotografia dá-te. São pequenos tesouros, que é aquilo que eu chamo. Então, quando para mim ver uma fotografia de um F40 acabado de matricular em 1989 e a fazer, ainda nem havia A1, a fazer a Estrada Nacional em Leiria, estar parado, não sei, então tens essa tableta a dizer Leiria para um lado e Lisboa para o outro e estar numa Estrada Nacional, isso para mim vale muito, sabes? Gosto muito disso. É um registro, é um arquivo. Claro que sim. Sabias que o Grupo Sant'Ogal ainda tem uma concessão da Ferrari? Sim, tens em Madrid, eu sei. Exatamente. Eu sei que eles em Madrid conhecem também. Sabes que eu, de vez em quando, várias vezes pego, quando podia, antigamente eu tinha uma parceria com uma empresa em Madrid e eu várias vezes, pelo menos uma vez por semana, tinha que ir a Madrid. E quando podia fazer um desvio, ia lá a Sant'Ogal, estás a perceber? E eu, por acaso, sei disso, que o diretor é o doutor, penso que é o doutor Luís Pessanha. Acho que é Luís, não é? Pronto. E ele é que ficou a gerir lá. Ele antigamente geria isto aqui também, e agora está a gerir lá. E depois conhece lá o vendedor e tudo. E dos eventos, porque eu gosto, sabes, muito de ir aos eventos da Ferrari, do Ferrari Challenge. Pronto, e as marcas, as concessões são obrigadas praticamente a participar, a convidar os seus clientes.
E daí que, pronto, um português ou um espanhol num evento, num sítio, num país qualquer, a gente acaba sempre por travar uma amizade ou uma conversa, sabes como é que é? Sim. É um bocado isso. Principalmente, não é? Se no país estrangeiro falarem português, ainda é melhor, correto? Sim, sim, é isso mesmo, é isso. Mas sim, Nós, o tenho um grande português fã. meio espanhol, mas nós os dois entendemos. Sim, sim, é verdade, mas eu estava-te a dizer, o Dr. Luís Peçanha é um grande fã da Ferrari, por isso também, de certeza, se tiveres a oportunidade de conversar com ele de vez em quando, para além de ser uma pessoa extraordinária, tem também um grande conhecimento e é mesmo muito apaixonado. Sim, sim, isso é Já chegaste verdade. a ver o Ferrari dele? Diz? Já chegaste a conhecer o Ferrari do doutor? Sei, eu tenho um F12 berlineta. Eu sei disso. Tem uma cor lindíssima, gosto Sei, imenso. Rosso Foco. Sim, eu sei. Exatamente. É lindo, eu Lindo, sei. lindo. Um, não falando aqui tanto já na Ferrari, espera aí só um bocadinho, não é? Está Mas bem, sim. não tarda a malta começa a me vergastar violentamente porque vão começar a perguntar onde é que anda o Peugeot, não é? Sim. Conta-nos lá. É assim, ou seja, 39 anos, não é? Grande apaixonado e aficionado, grande tifosi, sim senhor, gosta de andar de bicicleta, historiar e também, não é? Alta relojoaria, que é uma das coisas que eu também gosto imenso. Já tive o gosto e o verdadeiro prazer de trabalhar também numa das melhores empresas em Portugal disso. No entanto, uma virtude e um defeito, senhor Tiago Ferreira. Ora bem, vamos começar logo pela pior parte, defeito. Opa, sou muito teimoso às vezes em algumas coisas, sou muito teimoso e às vezes sou demasiado perfeccionista. Uhum. Quem me conhece, a malta do Driver's Club, outros amigos meus, sabem que eu, principalmente com o Peugeot, como eu te disse também ao telefone e tudo, não deixo o carro em qualquer sítio, prefiro vir a casa pousar o carro e ir para outro sítio para jantar fora, prefiro levar um carro mais normal e vou e deixo o carro em casa. Penso que seja esses os meus grandes defeitos. Vou ter mais, isso toda a gente tem, não é? Mas assim, pá, exageradamente perfeccionista e muito teimoso. Opá, uma virtude. Opá, gosto de cuidar. Sou amigo do amigo e isso é verdade, isso toda a gente sabe. Eu, não me custa nada ajudar. Se for para fazer ajudar uma pessoa a ajeitar o carro, porque eu gosto também de mecânica e não me custa nada ser amigo de um amigo, não é? Dar a mão e estar a buscar para isso. Uhum. É mais ou menos essas as duas qualidades. Fantástico. Não, é sempre bom. Eu gosto sempre de colocar estas questões, não é? Parece que não, ajuda um bocadinho as pessoas a conhecerem também, não é? O Tiago Ferreira. E como tal, por exemplo, os teus amigos estão aqui realmente. Ele sabe. Está aqui o André Pedro, da Open Road, a dizer que, de facto, os carros têm de ser pelos limpinhos, lava as cabas das rodas, porque eu gosto de detalhes, sabes? Sim. É uma coisa que eu já conheço desde 2005, mais ou menos, e vou aperfeiçoando e vou fazendo pequenos passos, não é, na minha aprendizagem. E pronto, é por isso que eles estão a brincar. As cabas das rodas cheias de baunilha, assim, há um produto que se mete, que aquilo elas ficam hidratadas e fica com um ligeiro toque, parece uma bolacha ou baunilha. Mas eu gosto de ter os carros assim, sabe? Os carros têm que estar quase sempre limpos porque quando chegas ao carro e pegas nele, dá-te gozo. Está estimado, sabes? E as pessoas topam logo isso. Não, é bom saber. Eu considero muitas vezes, não é, que lavar o carro, aspirar o carro é uma espécie de anti-stress. Para muita gente, não é? Há pessoas que não querem saber do carro para nada, e eu vejo isso nas minhas concessões. Há outros que gostam imenso do carro e que antes de receberem ou assinarem qualquer coisa, quando vão colocar o carro na revisão, não é? Vão com Pedem-te para dizer, não lavar é como eu, não lavar, se faz Exato. favor, muito Não cuidado. lavar. Cuidado Exato. a tirar as porcas de segurança. Eu vou tirar fotos às jantes. Se vocês me riscarem isto, vai haver problema. Eu sei disso porque eu faço isso. Estás a perceber? Eu com o Toyota, com o outro carro que eu tenho, quando é pedido para a revisão, sabes que eu tenho garantia, eu não posso estar. Eu queria fazer por mim, mas eu não posso, Sim. né? Durante 7 anos tenho que estar agarrado. Tem que estar E agarrado eu, ao... e eu já lhes disse a eles, pá, eu sou um cliente fora do normal, olha, não me metendo esses produtos de desinfecção no volante, porque o volante está hidratado e isto, mete aí a mão, veja isto está super fofo, isto não precisa de meter aqui coisas de álcool, vai-me estragar isto. E então as pessoas dizem, pronto, está bem, ok. Eu sei que é chato, mas, e sei que é um carro normal, mas eu gosto de estimar as coisas, sabes? Ora bem. Acho que É que eu as faço. coisas estimadas, opá, têm outro valor. Ainda bem, amigo. Olha, e diz-me outra coisa, já agora. Então, Diz lá.
falando há pouco naquilo que tu tinhas referido, não é? Para além do gosto na Peugeot, que é evidente que tu tens, a tua maior paixão, pelo que eu percebi, é mesmo a Ferrari. Tu consegues, pronto, para aqueles que não sabem que tu gostas mesmo muito da Ferrari, que és um tifosi, tu consegues nos explicar como é que surgiu este teu amor pela marca do cavalinho? Sim, claro. Isto já vem de algum tempo, já há uns bons anos. Eu, quando era pequenito, os meus pais iam a uns amigos de família e há um senhor que, pronto, já faleceu, que era um antigo piloto de regionais na zona aqui de Vieira do Minho, Uhum. Carlos Silva, e ele é um verdadeiro apaixonado por Ferrari. Foi ele que me pegou esta doença, literalmente, porque eu lembro-me pequenito ir à casa dele, à man cave dele, uma espécie do que eu tenho aqui parecido aqui atrás, e com recortes de notícias, fotografias de Fórmula 1, porque ele pegava no avião e ia para a Argentina. Estamos a falar isto nos primeiros tempos da Fórmula 1, estás a entender? Um autógrafo de Enzo Ferrari. Ele tem isso tudo lá em casa, na casa dele tinha aquilo tudo. Epá, mas de vez em quando ele pegava, dava um carrito, sabes como é que a gente era pequenito, pegava, deu-me um F40 para mim, para brincar. Pá, e desde aí as coisas foi sempre a andar. O estímulo pela marca e para quem gosta de história, chegar a um sítio que está todo cheio de recortes, fotografias, de jornais, da época e etc. Claro que marca, é difícil de não ficar pá, com uma ilusão ou sobre o tema da Ferrari. Pá, a partir daí, sabes, é aquilo que eu digo. Nós vamos aprendendo e vamos vendo estas coisas. Depois também havia a situação de quando às vezes estava doente, que era muito frequente assim nestas épocas, e tinha que ir ao Hospital Maria Pia. E o Hospital Maria Pia fica muito próximo ao stand da Ferrari, na Boa Vista. Pá, pronto. Quando saía do hospital, o sentido era obrigatório passar à porta da Ferrari, e para mim aquilo era um delírio ver os carros na montra. Já quase ficava bom quando saía do hospital, estás a perceber? Só por ver aquilo. Mas pronto, a paixão veio daí. E depois daí, uns anos mais tarde, apareceu há um fórum chamado Ferrari Chat, que é uma secção portuguesa, em que temos proprietários, não proprietários, apaixonados, tem de tudo. E a partir daí começámos a fazer uns encontros no Bela Cruz, e então aí as coisas, a situação despoltou para patamares incríveis, porque começar a ver um Ferrari ao vivo, falar com o proprietário, fazer essas pessoas que eu conheço, fazer mecânicas em casa, porque eles gostam de mecânica, ir acompanhar isso altas horas da noite, do tipo 6 de casa às 9 da noite e dizeres à mulher, olha, eu só vou ali, e se chegares quase às 4 da manhã, só para andar à volta dos Ferraris, fazer uma revisão, tirar o motor fora para fazer correias, e isso dá grande boa, só mesmo quem gosta, estás a perceber? Claro. Mas é essa daí, a paixão vem um bocado daí, estás a entender? Que giro. Pode-se dizer então que quem despolutou também o teu gosto pelas miniaturas que está atrás de ti foi também o senhor Carlos Silva, correto? Sim, mas isso já vem desde pequenito. De pequenito sempre gostei de carros, sabes como é que é no Natal, uma garagem daquelas da Galp, que ainda há bem pouco tempo no fórum, no Vício das Octanas estavam a falar sobre essas garagens, não é? Lembras-te? Pronto. Nós como somos 3 irmãos, pelo menos na altura, eu tenho um irmão ainda mais com a idade dele para mim é 11 anos, mas de distância. Mas pelo menos nós os dois, eu e o meu irmão, que só temos 3 anos de diferença, tivemos sempre garagens, 2 garagens da Galp, muitos carros, sempre tivemos carros. E isto das miniaturas é um bocado, de certeza, é o bichinho dos carros. Quem gosta de carros também gostava de ter isto. Tenho quase a certeza, quase toda a gente tem. Uns podem ter 1, 2 ou 3 carros, outros podem ter 1000 carros. Eu conheço pessoas que já tiveram uma garagem, literalmente tiraram um carro fora da garagem e encheram aquilo tudo de caixas. Conheço colecionadores desse patamar. Havia um colecionador no Porto que alugou um apartamento para encher o apartamento todo com miniaturas. Já estás a ver pronto, e há outros que são assim medianos como eu, que têm alguns carros, pronto, têm um gosto de ter isto e pronto, e é uma coisa que vem desse tempo, certamente, também. Sim, eu por acaso gosto imenso e fiquei cada vez mais apaixonado e aficionado do modelismo, embora tenha muito pouco espaço, não é, para poder ter. No entanto, ainda recentemente o Carlos Teixeira presenteou a Race Plus
com uma miniatura que me deixou quase sem ar, não é? Porque a tua paixão pela Ferrari traduz-se com a minha pela Honda. Logo, eu tive um EG9 do JGTC, ou seja, do Campeonato de Turismo Japonês em 90, não é? 94, com a decoração da BP, e fiquei completamente louco, porque é realmente uma peça extraordinária e com muito detalhe. Mas no Montijo eu consegui visitar, há uns tempos atrás, tive uma formação da Opel e o antigo concessionário Opel de lá, não é? Ficou transformado num museu, onde nós usámos a sala e a parte antiga da oficina, não é? Que era bastante, ainda era grande para conhecer os carros, mas o restante todo estava com vitrines, não é? Com todos os modelos mais míticos dos ralis, das corridas, da Fórmula 1, tinha lá imensa coisa e eu aprendi um pouco mais e gosto imenso, não é? Dou muito valor a isso e a essas coleções. A coleção que tu tens atrás de ti, por exemplo, está também brutal. Ainda nem sequer a conseguiste mostrar, mas já dá para perceber o quanto tu estimas, porque tanta vitrine para os teus carrinhos todos, não é? Não apanharem o pó e essas coisas todas, efetivamente. Sim. Estão isolados e tudo. Não sei se dá para reparar, mas deves ver que tem fita entre as portas, que é para evitar isso, porque sabes que depois dá muito trabalho limpar o pó e isso tudo, sem estragar. Claro. Epá, e isso é uma das coisas que eu também acho muito bonito, poderes ter e gostar. E saber, não é, que recebeste logo um F40 como oferta, digamos, não é? Que é talvez um daqueles mais míticos Ferraris de sempre, na minha humilde opinião, atenção, eu não sou nenhum tifosi, gosto. Sim, e é o último supercarro apresentado por Enzo Ferrari e isso vai ter sempre aquele valor. E foi ele que delineou as linhas, como é que queria o carro e isso marca qualquer um. Verdade, e é daquelas coisas que me fascinam muito mesmo. Então diz-me lá, ou seja, tudo bem, tu amas a Ferrari, não é? Mas eu até estou curiosíssimo aqui, esta fotografia é como tu costumas deixar o teu Peugeot. Depois do detalhe, eu agora custa-me um bocado pôr-lhe a capa. Prefiro que ele fique com pó e depois vou lavando. Mas sim, muitas vezes ele é coberto. Isso é a capa dele própria. Comprei na Peugeot, a capa oficial mesmo para o carro. E eu preciso, e eu como gosto de estimar, muitas vezes ele fica na garagem assim tapado. Agora ultimamente não tem ficado, porque eu há um ano atrás, mais ou menos, vai fazer um ano agora em fevereiro, mandei fazer um detalhe e mete-me pena agora estar a meter a capa para poder riscar o carro. Já que para lavar e secar já é complicado, imagina agora pôr a capa. Mas é. Aqui o Marcelo está a dizer que é a forma perfeita de tratar uma HDI. Sabe como é que é? Já. Isso, a gente disso já falámos, por causa daqui mais para a frente a gente já vai falar sobre porque é que às vezes chamam isso HDI, porque o carro de facto é muito discreto e as pessoas não sabem o que é que está ali e pensam que é mais um carro a gasóleo. Exato. Olha lá, então, mas conta-me lá. Eu tenho aqui esta questão porque de certeza também que as pessoas estão aqui a ver que não te conhecem, lá está, eu gosto sempre de salientar isto, não é? Ficam sempre curiosas, mas como é que entrou a Peugeot na tua vida? Ora bem, isto até começou tudo na parte da empresa, que a gente precisa de comprar carrinhas para trabalhar e apostámos em Peugeot, na altura. Na Partner? E sim, no modelo na Partner. É uma carrinha, essa carrinha ainda existe, já se podia ter trocado e não deixo de trocar porque aquilo já vai com quase 1 milhão de quilómetros, tem 820 mil, sem precisar de meter turbo, injetores, nunca se teve que mexer nada no motor, é só meteu só 2 embreagens e o resto é os consumíveis como o 206 gasta, tipo braços de suspensão, pendurais, travões, aquelas coisas normais, sabes? E isso levou-me ao fórum, ao Peugeot, a um fórum que havia antigamente, que era Peugeot Clube Portugal, PCPT, não sei se te lembras do teu tempo, do 106. Lembro. E pronto, e então em 2003, nessa altura fazia-se encontros, havia cotas, a gente pagava, tínhamos direito a um cartãozinho que ainda tenho, está guardado lá em cima, até de o trazer aqui para o monstruário, para pôr aqui dentro, junto dos carros. E a partir daí o 206 na altura estava um bocado na moda. Também a minha esposa era uma apaixonada por Peugeot e eu nunca fui de Peugeot, é aquilo que já te tinha dito. Eu sempre convivi com carros japoneses, meu pai sempre teve carros japoneses, Toyota Corolla KPE20, teve vários carros, Aviances e etc.
Opá, nunca tive virado para francês, mas pronto, a minha mulher tinha um 106 fase 1, mas era um carro simples, um XRB, que era dos pais dela, e ela tinha um grande gosto pela marca, e eu também tenho um grande amigo meu que me falava muito na altura que a gente andava, nem tínhamos carro nem nada, falava o Peugeot 206, o Peugeot 206, e eu nunca passei grande bola, estás a entender? Foi mesmo assim. Pá, pronto. E depois a partir daí, de estar no fórum e tudo, acabei por comprar o meu primeiro carro, que foi um 206 GTI 1600, que é só GTI cá em Portugal. Ele é todo igual a um GTI, tem os mesmos bancos, etc., mas tem um motor, pronto, é mais fraco por causa da carga fiscal cá em Portugal, porque senão a Peugeot não conseguia ter um preço competitivo. Então pronto, esse foi o meu primeiro carro, e depois mais tarde surgiu o RC, que tive a oportunidade de eu adquirir. Já não estava com muita ideia para o comprar, foi mesmo um amigo meu que está aí, que é o Paulo, que eu já vi que ele já comenta aí, o Paulo Moraes, também tem um belo carro, tem um 406 Coupé, é um carro lindíssimo, desenhado por Nifarina. E ele, da altura, mandou-me o link e eu, pronto, mostrei, eu disse à minha mulher, olha, há um RC à venda, e ela sabia muito bem que eu sempre gostei de ter era um RC. E ela disse que eu estava muito a hesitar, sabes que às vezes hesito muito, começo a hesitar, e ela disse, olha, vais ver agora, então é agora ou nunca. E eu pronto, disse, então pronto, vamos ver o carro. Então fui ver o carro e ao fim de 2 ou 3 viagens, porque depois eu sou uma pessoa muito esquisita, eu tenho a máquina da Peugeot, eu levei o portátil e disse ao vendedor, olha, eu só compro o carro se ligar o carro à máquina, porque eu preciso de ver. Eu levei o historial todo do carro, debaixo do braço. O homem vai, eu pergunto, chego ao homem e diz qual é a história do carro, ele conta a história, depois eu meto a minha história toda e no fim ele até pensou que eu era da polícia. Estás a perceber? Porque... E depois eu lhe disse, eu só compro o carro se me deixarem ligar à máquina, eu quero fazer um relatório, um check-up ao carro. E ele disse, pode, quem não deve não teme. E disse, pronto, isto foi uma questão de fazer várias viagens, fiz para aí 3 viagens, para ir ver o carro e fechámos o negócio e pronto, e tenho o carro cá hoje. Isto, como eu tinha-te dito, só vieram 49 para Portugal, é um carro que não é fácil de aparecer para vender, não é? E é o 6º matriculado em Portugal. Olha, e diz-me uma coisa, há quanto tempo tens este teu RC, desculpa? Eu já o tenho há mais ou menos 9, 10 anos. 9 anos. 9 anos. Filha, pá. Ei, que maravilha. Ou seja, sabes que eu digo isto maravilha porque não é hoje em dia normal uma pessoa ter um carro assim deste género tantos anos. Normalmente, imagina, tens um RC, compras, desfrutas dele, pelo menos é o que eu noto aqui em Lisboa, não é? E estás sempre a tratar ou trocá-lo ou fazer negócio com ele para ir buscar outra coisa qualquer. Pá, pelo menos grande parte, não é, da malta que tem carros com esta apetência faz muito isso, ou seja, tem e depois desfaz-se deles, não lhes dá legado, não lhes dá continuidade. E digo-te uma coisa também, noto que às vezes muitas destas pessoas acabam por não saber desfrutar e conhecer a 1000%, como eu costumo dizer, o carro que têm, compreendes? Ou seja, é uma coisa mais para mostrar, digamos, eu tenho, ou eu já tive, entendes? Como se fosse uma coisa fantástica e hoje em dia podem não ter nada, não é? Ou pelo menos nada tão bom. Sim, eu não gosto muito de comprar e vender, por exemplo, aqui as miniaturas dá para teres uma ideia, eu tenho aqui carros que já tenho há muitos anos e podia estar sempre a fazer trocas para ter novos modelos e prefiro manter, isso já faz é um bocadinho de mim que é um bocado de acumulador, estás a dizer, e o RC para mim é aquilo que eu que digo aos meus amigos, muitas vezes não queres trocar isso por um Ferrari, troca por troca, isso, não quero. O RC é uma coisa que eu quero ter, tem muito significado na minha vida, faz parte da minha juventude, faz parte dos tempos do PCPT, dos tempos do Clube Peugeot 206.com que havia, as nossas tainadas, que nem era bem comer, era mais estar à volta dos carros, tipo, vamos trocar uma cabeça de um carro para o outro num instante, vamos trocar uma colaça muito rápido, então, a gente fazia coisas em casas dos amigos, e todos os domingos de manhã tínhamos no Parque da Feira da Senhora da Hora, todos os dias de manhã a gente se juntávamos, pelo até ao meio-dia, meia hora ou 1 hora da tarde, estávamos ali todos juntos a conviver, todos os sábados, todas as semanas, todos os domingos de manhã, sempre ali. E o carro representa-me isso. E de certo modo, pronto, como é o meu segundo carro, mas é o carro que eu queria, porque o GTI deixei-o ir.
acabei por vendê-lo ao fim de uma ligação de 14 anos. É muito tempo com um carro, lá está. Lá está. Mas usufruí do carro, curti, gostei bastante do carro e aquilo que eu já tinha dito. A gente vai começando, a idade vai passando, a gente começa a querer um carro mais confortável e foi aí que eu fiz a troca para o novo Toyota Corolla. E daí fiquei assim com este casal, com este dueto. Tenho um carro japonês e agora tenho um carro francês. Pronto, já não é tudo só francês. Tens o melhor de dois mundos, como eu costumo dizer. Mas isto Sim. sou só eu que sou suspeito a falar. Mas também já estive nessa tua posição, não é? Com o meu 106 Rally e com o meu EG9 VTI. E fui um homem muito feliz, te garanto. Entretanto, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, não é? E hoje em dia estou a tentar, aos poucos, não é? Chegar lá novamente. Há quem me diga que eu deveria ter outro francês na minha vida. Por outro lado, há quem me diga que eu deveria de vender o meu Honda Diesel, não é? E pronto, ir buscar outra coisa, nem que fosse mais antiga, outra vez a gasolina. Por enquanto, e enquanto eu principalmente não tiver um sítio onde possa arrumar o carro, entendes, e o deixar, Sim. epá, acho que não faz sentido nenhum eu estar entendes, a ir de cabeça para outra coisa qualquer, porque nem eu vou dormir direito, não é? Porque estou sempre preocupado e principalmente na zona onde vivo a coisa já não está a ficar tão fácil. Logo, acho que é preferível deixar-me estar como estou a fazer as coisas que tenho vindo a fazer, ou seja, que na minha ótica faz sentido, que é evoluir o carro de dentro para fora. No entanto, para fora tu olhas para o meu carro e vai estar sempre igualzinho ao que ele era, entendes? Vai ser sempre um Civic EP sem qualquer tipo de kit Type R ou o que for, é um Civic normal. E eu gosto que assim seja para não dar nas vistas, percebes? No entanto, Sim. se um dia destes conseguir pegar nele e ir fazer um passeio da Driver's Cult por uma serra, não é? Embora seja no combustível errado, embora seja no combustível errado, ter a certeza que tenho segurança, não é? Suficiente para tentar acompanhar-vos. Candidato-me já ao lugar de carro vassoura, compreendes? Não há problema nenhum e fico contente à mesma, está bem? Vocês depois esperam por mim, peçam logo o meu cafezinho sem açúcar, que eu quando chegar eu chego, estaciono e vou, está bom? Está combinado. Pronto. Olha, então diz-me lá, outra coisa que é também importante para mim e para muitas das pessoas que me estão aqui a ver, sabes-me dizer se hoje em dia, não é? E este carro já não vai para novo, como eu costumo dizer, mas tem envelhecido muito bem. Tem uma linha lindíssima, não é? E um design que ainda hoje apela a muito boa gente. Sabes-me dizer se ainda é fácil ou relativamente fácil encontrar peças na origem, ou seja, na Peugeot, para o carro, ou se já começa a ser mais escasso e difícil? Já é bastante difícil. Como sabes, o RC só foram feitas 13.367 unidades. E isso é giro no ponto de vista, se calhar, que vai ser um carro colecionável. Ele certamente já é e vai ser, só que vai ser muito, pode ser muito cobiçado. E a Peugeot, como fez poucos carros, para a carreira comercial não foi muito boa. De 2013, porque o 206 saiu muito tarde em relação ao Renault Clio Sport, que é o grande concorrente dele. E então, neste momento, a nível de peças, não é fácil. Já não há muita coisa. Eu tenho ajudado a restaurar um carro que é do Miguel Brandão, que é o nosso presidente do Drivers Cult. E ele comprou um RC e eu, sem qualquer problema, o ajudei. Fui ver com ele o carro. Liguei o carro à máquina também, esse carro, antes de comprar. E estamos a fazer um projeto de restauro que está a correr bem e está quase a ser finalizado. E às vezes é preciso arranjar alguma peça e a gente já tem notado que já não há muita coisa. Por exemplo, um tubo de admissão que liga à borboleta já não há. Um tubo que é específico. Podes meter lá um de silicone, mas depois abres o cabo para mostrar, já não é a mesma coisa, não é? Dá para desarrascar, mas não é. Mas já não há uma série de coisas. Uma eletrobábula, por exemplo, há pouco tempo o Carlos Miguel estava com problemas aqui na eletrobábula, mas eu consegui reparar aquilo e aproveitar a eletrobábula dele. E eu então, por curiosidade, perguntei à Peugeot, isso existe? Ele disse, não. Eu depois falei com um mecânico amigo meu que foi engenheiro da Peugeot e que saiu e tem uma oficina. Agora tem uma oficina que a especialidade é mesmo Peugeot. Ele tem muitos contactos. Eu também falei com ele e disse, olha, esta peça aqui, eletrobábula, consegues-me arranjar? E ele lá falou com outra casa que faz um scan por todas as concessionárias. E apareceu uma eletrobábula
em Portugal, Espanha já não há, França já não há, estava-me em Viseu. E eu disse, venha que eu fico com ela, que eu quero isso, porque se um dia o carro daqui, porque a minha ideia é manter o carro, porque eu gosto do carro, se um dia aquilo avaria, eu já tenho o stock, é isso que eu tenho feito nestes últimos anos, tenho andado a comprar um RC às peças, praticamente. Certo. Ando entretido a comprar aquelas peças que eu sei que quando acabar, que quando já não vai ver mais, estás a entender? Porque há muita coisa que é similar a um 206 normal, e o 206 como foi um dos Peugeots, e é o Peugeot neste momento que tem o título que foi mais vendido, são mais de 7 milhões de unidades, estamos a falar de muitos carros, é o recorde, e há muitas peças que são similares, dá para trocar, mas agora aquelas peças que são mesmo essenciais e que são mesmo do RC, tenho andado a tentar comprar para ter aqui de reserva para esta situação, porque isso já está a acontecer. Já não há muita coisa, já não há. Deixa eu ver se me lembro mais exemplos. Olha, o tecido do banco já não há. Tu não consegues comprar um volante, o volante também já não há. Já não há muita coisa. Assim, é impressionante como as marcas desligam totalmente do carro, porque, por exemplo, a Eletrobábula, o RC tem um sistema de admissão de ar variável de dois modos. Ele tem os flaps e ele, conforme a rotação e a abertura do ângulo do BBT nas aves de campos, ele injeta mais ar ou menos. Estás a ver? Ele abre um flap ou menos. E a Eletrobábula faz esse trabalho. Sem essa peça, o carro não fica a trabalhar direito, sabes? O carro perde potência, ele trabalha, mas não está lá, a potência dele não está lá, o binário não está constante, já não faz aquele pico quando chega às 5 mil e tal rotações, ele ainda começa a querer andar mais, estás a entender? E isso, com essa peça, se a gente não tiver, isso não conseguimos arranjar, depois como é que se vai fazer? Vou ter que encostar o carro, não pode ser, não? Claro. Vamos ver se a marca, o museu da Peugeot, há um museu privado da Peugeot que tem uma ajuda da Peugeot de França, que fica também lá na França. Esse museu está a tentar começar a produzir a maior parte das peças para a geração 06, 306, 106, 206. E estão a tentar começar a produzir algumas peças mais fulcrais do carro para tentar conseguir manter os carros, né? Porque uma pessoa, se quiser, mete lá um carro para fazer um restauro e eles têm que conseguir acabar o restauro do carro. E então eles têm que ter o material todo necessário e a ideia deles, e eles têm falado muito nisso, é trabalhar nesse aspecto para tentar preservar os carros. Começar a olhar para essa geração. Porque está a chegar a hora, porque o 206, como tu disseste, o modelo já tem 23 anos, saiu em 98, já passou muito tempo, continua ainda atual. Isso é trabalho de mestre de Gerald Welter, que já faleceu, entrou para a Peugeot com 17 anos e começou a trabalhar lá nos gabinetes de design e fez vários carros, o 205 GTI, que toda a gente gosta, não é? Eu pessoalmente também acho muita piada o 205 GTI. Nunca conduzi gostava de conduzir para ver se é parecido ou se tem as mesmas sensações do 206. E fez vários carros bonitos, o 308 GTI, e o seu último trabalho para a Peugeot foi mesmo o RCZ, que para mim também é um coupé fantástico, é lindíssimo, tanto um RCZ normal como um RCZR, porque são carros brutais. Sim, sim. Já tive aqui a presença de um proprietário da RCZR e ele efetivamente é verdadeiramente apaixonado pelo carro dele e diz que é um carro fantástico. Aliás, ele não tem só um RCZR, ele também tem um 406 Coupé, entre outros. Tu sabes, exatamente. Sei que a gente já falámos, e sim, ele tem um 406 Coupé, lindo também, adoro bastante esse carro. E tem o RCZR, que para mim, se me dissesses qual é o próximo Peugeot para juntar ao 206 RC, já falámos do 206 GT, que é um dos irmãos dele, que é um carro limitado e etc. Mas olha que, para o que eu digo, se calhar ia muito buscar um RCZR com um proprietário ou dois no máximo, poucos quilómetros, um historial muito bom. Era um dos carros que se calhar gostava de ter, mas primeiro tinha que contactar com ele, andar com o carro para perceber que o RC eu tive a oportunidade antes de comprar, um amigo meu comprou teve a infelicidade de capotar num 206 HDI e na altura a Peugeot Portugal tinha alguns RCs em estoque para vender mais baratos, com desconto, porque não conseguiu os vender aos clientes. E já matriculado. E eu disse a ela, este 206 que tu tens acabou, mas
ainda há mais. Vamos ligar para o Peugeot de Alfragil e vamos procurar, vamos arranjar outro Peugeot, tens de ter outro. Pá. E pronto, ele passou de um carro diesel económico para um RC, que não é fácil. O carro gasta muito mais que um HDI, mas ainda o tem. É dos resistentes, é como eu. Somos dos grupos da malta da velha guarda do tempo do Peugeot, do Clube 206. Ele tem também o RC dele, é preto como o meu também. São os RCs da Fornada de 2006. Depois, mais para a frente, se quiseres, depois eu conto a história desses carros, também é engraçado. Claro que sim, claro que sim. Eu sou, como te disse, eu sou também bastante fã do 206 GT, porque tive a felicidade de ver um apenas, não é? Mas original, e assim que ele saiu. Ou seja, eu achei que aquilo era fantástico, porque aqueles para-choques sobredimensionados, não é? Davam-lhe um aspecto quase, eu não diria de nave espacial, mas um aspecto mesmo muito robusto, que na altura era só quase comparado com um carro com kit maxi. E achei-o lindíssimo, porque também foi a primeira vez que eu vi um 206 com jante 16 polegadas, não é? Que ele trazia depois as jantes que vieram a equipar os 206 Cabriolet, não é? Sim, fase 2, principalmente fase 2, sabes? O GTI, tanto em 2000 a gasolina, os primeiros que são fase 1 saíram com jante 15, depois os 1600 vinham com 15 e os 2000 passaram a vir com 16. Mas no início eram ambos com 15, com as jantes de 5 braços em 15. O GT tem aquela situação dos para-choques. Aquilo foi um pequeno truque que a Peugeot fez para o WRC. O carro tinha que ter 4 metros, sabes? E a Peugeot perguntou se podia fazer essa situação de aumentar os para-choques no modelo de série, e a FIA acompanhou. Aliás, recebi há dias um livro que até partilhei no Instagram, com a história e evolução dos primeiros 2 carros do 206 da WRC, bem lá desde tudo, e tem a parte da situação caricata, porque dá uma fotografia fantástica de os inspectores da FIA, juntamente desses 206 de 2000, a gasolina normais, stocks, com a jante 16, dessa jante e tudo, a meterem um molde de um plástico, de um para-choques, estás a ver, encostados lá, um molde de plástico, para aumentar a medida, e eles depois com a fita métrica, isso está lá também, para verem os 4 metros, para conseguir homologar o carro, para depois correr um WRC, que teve um grande sucesso. Limpou 3 campeonatos de construtores. Na altura só andava lá os Ebos e os Subarus e o Ford Focus RS, limpou essa malta toda 3 vezes e ganhou 2 campeonatos a nível de pilotos, conseguiram 2 vitórias também. 2 campeonatos do mundo. Eu digo-te isto porque achava piada, se possivelmente visse na tua garagem, imagina, um 206 GT prateado e um RC preto, acho que iria, entendes, brilhar. Sim. Quem sabe? Não, isto depende um bocado. Tu sabes que uma pessoa agora está casada e isto não é. Eu vou fazer isto, já não pode ser assim. Tenho que falar com ela e a gente tem que ver. Temos que chegar aqui a um consenso para meter outro carro, outro brinquedo aqui em casa. Estás a entender? Compreendo. É um bocado assim, sabes? Isto é mesmo assim. Compreendo, Tiago. Mas pronto, era engraçado e acho que ficava um pleno, como se costuma dizer, 206, não é? E ficavas muito bem servido, de certeza absoluta. Sabes que eu adoro também 206cc. Eu gosto muito de 206cc, apesar de ser um carro que é submotorizado, não tem nenhum motor assim de grande renome. Nunca chegou a haver a versão. Existe uma versão chamada RC Line do 206cc, mas aquilo só são carros a gasóleo com 1600 HDI de 110 cavalos, ou então a gasolina. Penso eu que existe também a gasolina 2136, mas nunca saiu o motor do RC nesse carro. Mas gosto muito de um CC, por exemplo, um 206 Roland Garros, assim, nessa versão, estás a perceber? Porque não há muitos, e se for um 2000 a gasolina de 136, certamente irá ter seu espaço daqui a 10 anos ou 15 anos, irá ter seu espaço na parte dos clássicos. Sim. Acredito que sim. Eu estava aqui curiosíssimo a ver o Averíssimo estava a dizer que a mulher ia-lhe pondo fora de casa quando apareceu com um RC. Sim, o André também comprou um RC este ano, tem feito, precisou de fazer algumas melhorias, sabes como é que é? Claro. E antes de o comprar falou comigo e eu ajudei prontamente, não há problema nenhum. Facilmente ajudei, trocámos ideias. Ele às vezes tem dificuldades porque ele está a restaurar o carro dele, sabe que já há muita peça que não há.
estás a entender? E é aquilo que a gente falou há bocado, não é fácil. Sim. Está a ficar num caminho que eu já conhecia na parte, que ainda hoje de manhã disse uns amigos meus, já conhecia este caminho na parte da Ferrari, porque a Ferrari, as pessoas pensam que por ser Ferrari que existe sempre peças, e não há. Isso, por exemplo, se tens um acidente com um carro com 20 anos, ou de 88, ou de 90, ou de 92, já não há, por exemplo, óticas, ou quando aparece são preços proibitivos, estamos a falar, se calhar, 2 óticas, estamos a falar em 3.000 euros cada uma, estamos a falar de coisas que vão para patamares muito altos. E não há, simplesmente não há. Por exemplo, o F40 ainda há bem pouco tempo, há bem poucos anos, em 2012, 2013, não havia turbos em stock em Itália. E o turbo é uma peça que desgasta e que leva um turbo IHI, ok, há uma solução que é meter um turbo do Subaru Impreza GT, mas isso nunca é a mesma coisa estar a meter num F40 o turbo do Subaru Impreza. Epá, dá para pôr. Não é puro, não é mesmo. Não é a mesma coisa, se for o turbo mesmo vindo da caixinha da Ferrari, dá para adaptar, porque é IHI na mesma, e há cá em Portugal há cá um GTV Turbo que está com um turbo de um Subaru, porque não havia em lado nenhum e foi a solução mais económica que conseguiram encontrar no meio da situação, não é? Porque aquele carro sem turbo não anda, tu não consegues fazer nada, estás a entender? E isto dos problemas das peças é bastante grave, mas a lei está a favor das marcas, as marcas dizem, há uns anos, acho que era 10 anos, pelo que eu acho que ouvi hoje, acho que isso já reduziu para 5 anos, só são obrigadas a manter estoque de material durante 5 anos após a última unidade sair da linha de produção, o que é mau, é muito complicado. É mesmo. É muito, muito mau, porque não ajuda sequer às pessoas, não é, a poderem dar continuidade ao carro e ao seu lugar. Para mim é algo sofrível, não é? Sim. É muito mau. Tiago, então diz-me lá uma coisa. Que tipo de uso é que tu dás ao teu RC? Ou seja, normalmente, a malta vai já dizer aqui que não dás uso nenhum, não é? De certezinha absoluta. Não, Mas tu costumas ir ao pão com o teu carro, ou atualmente está transformado mais em carro de eventos e carro de passeios e pronto, e por aí? De vez em quando ele vai ao pão, tem que ir, né? Faz-lhe bem à saúde, porque senão fica com as articulações cheias de artrose, essas coisas, pronto. Ele tem que ir ao pão de vez em quando, porque isso só lhe faz bem, porque tem que ser, e mesmo para ti próprio ficares mais contente, porque aquele carro só faz sentido se for conduzido como se tivesse acabado de assaltar um banco, tens que ser mesmo como louco, tem que ser assim, só assim é que tu consegues entender o conceito do carro. E pronto, eu sou capaz de num ano de andar 2 ou 3 vezes, se calhar no fio da navalha, e depois a maior parte do tempo é ir a uns eventos, ou aquilo que eu adoro mais, que é domingo de manhã, cedo, tirar o carro, sem quase trânsito nenhum, fazer a Marginal do Freixo, Boa Vista, ir até a Lessa, faço o circuito, chego a casa, pouso o carro, depois pego noutro e vou jantar fora, vou almoçar, estás a entender? É um bocado isso. Mas tem andado mais em eventos. Ele, este último ano, por causa disso do confinamentos e etc., andou pouco, e só 1.800 km, é muito pouco. Eu já cheguei a fazer 10.000 num ano, ia para todo lado, e eventos dos Ferraris, e eventos dos Peugeots, ia passear, qualquer coisa era preciso de ir buscar pão, mas era mesmo pão, mas é já ali, mas eu vou com o carro. Estás a entender? E lá ia eu com o carro, pronto, era isso. Agora, pronto, tenho andado menos um bocado, mas de vez em quando gosto de apertar um bocado com ele, isso é normal, isso não... Quando tu tens o carro como eu tenho, a única coisa que ele tem a nível da suspensão é só rebaixei um bocadinho, porque eu não gosto os 206, sempre estive um bocado mais baixo. E tendo isso, e depois eu meto-lhe sempre bons pneus naquilo, o carro a frio quando começa a andar, mas depois estando quente, aquilo é manteiga, é sempre a andar. Claro. É um espetáculo. Então, mas pelo que eu estou a ver aqui, eu tenho a certeza absoluta que deve estar mais uso ao teu RC que o Filipe Lopes dá a qualquer um dos seus carros, não é? Acredito. Ele está farto de pôr a moeda, não é? É curioso que eu há quase 2 anos, vê bem, Tiago, há quase 2 anos que tenho este programa. Eu já ouvi falar que o já convidaste muitas vezes e ele rejeita sempre. Sempre, porque ele está lá em cima, não é? Ou seja,
Nuno Deus está aqui, mas Filipe Lopes está lá em cima, não pode nunca aparecer, não é? Numa entrevista da Race Plus, também porque ele farta-se de meter moedas, não é? O dia que ele aparecer, eu nem imagino o corrupio que vai ser entre e sai, não é? De malta aqui também a falar com ele. Mas pronto, curiosamente, não é? Eu fico sempre aqui satisfeito cada vez que ele nos honra e nos brinda com a sua presença. Quando lhe cheira a francês, não é? É mais fácil. Quando lhe cheira a japonês, não há Lopes para ninguém, não é? Já tenho isso. Mas dá-me gosto de saber, não é? que ele, pronto, ainda dá um arzinho da sua graça, não é? E que também está farto de ter baguetes lá em casa dele e, no entanto, não partilha nenhuma aqui com a malta. Nenhuma. Acho isto engraçadíssimo, não é? Um dia há de vir aqui. Eu vou ver se mando o Papa lá à casa dele, não é? Eu ofereço-lhe uma repro do Papa e de certeza que ele vem logo a correr atrás de mim. E uma caixa de rissoles, eu dou uma caixa de rissoles, está bem? Exatamente. Exato. Por isso... e um sticker, lambreiro, inside. Exatamente. E não só, não é? Com botas não se retificam, que é coisas que eu fiquei daqui. Só se compra novo. Exatamente. E que faz todo o sentido. Logo, a gente há de qualquer dia, eu acho que vou conseguir ter aqui o Lopes. Sim. Mas vamos lá ver. Eu acho que se calhar ainda veio Dom Sebastião mais depressa. Não é? Mas vamos lá ver. Então, e conta-me lá. Falando de specs, que é uma coisa que eu até gosto. Deixa-me lá ver quanto tempo é que a gente já vai. Opa, que maravilha. Já passou uma hora. Já passou uma hora. E no instante. Mas falando de specs, consegue-nos dar aqui só assim uma geral das especificações do teu carro de origem, atenção, não é? Deste teu 206? Sim, claro. Sem ser muito, muito técnico, pronto, isto é um motor, ele leva um motor 2 litros, tem 202 de binário, Nm, não é? Uhum. Ele pesa mais ou menos 1059 quilos. Depende mais ou menos da fase, porque na parte dos RCs, para toda a gente, um RC é um RC, mas dentro deles há 3 gerações. Há os primeirinhos, como o meu, que são os fase 1. Eu chamo-lhes fase 1 dentro dos RCs, porque só não tem, falta-lhes os airbags nos pilares A e B, estás a entender? Depois há o fase 2, que já tem os airbags nos pilares e já tem botão de trancamento. E depois ainda há os fase 3 que também têm essas coisas todas e tem mais uns pormenores diferentes. Já não tem os pinos das portas, estás a entender? Já tem umas quartelas todas bonitas sem o pinozinho. Pronto, e isso faz com que existam umas oscilações no preço, mas pronto, mas ele pesa mais ou menos 59 kg. A suspensão é daquela normal tipo McPherson, é um amortecedor com mola, tem um braço de três pontas, tem um pendural, ele tem barras estabilizadoras de 21 à frente e atrás, 21 a 22, à volta disso, são muito mais grossas em relação ao GTI. Penso que mais coisas. O motor em si foi desenvolvido pela Lotus Mecachrome, que é uma divisão da Fórmula 1. Porque a Peugeot na altura, devido às normas, à situação das normas, não é? Que a gente agora tem que cumprir de CO2, etc. Na altura já se começava a falar muito nisso. E então a Peugeot, como tinha um motor 2136, e para fazer um novo motor precisava de ajuda para desenvolver. E então falou com a Lotus, e a Lotus ajudou-lhes a fazer a parte da admissão da cabeça, do motor. A cabeça foi toda redesenhada pela Lotus, tem uma admissão de escape, tem coletores de escape próprios mesmo, feitos pela Lotus, porque é uma das coisas caricatas, para quem vinha num GTI normal, 1600, e depois tem um RC e vai ver que tem coletores 4.1 de origem, que é mesmo assim dele, já. Tiveram que tirar a panela final do carro. Tiveram que tirar o pneu suplente, porque tiveram que ter uma grande panela para tentar abafar, porque ele, se tiver uma panela igual a um GTI, ele faz pops on bang, nem precisa de reprogramação nem nada, ele sozinho pinta a macaca toda, como se diz aqui em cima, não é? Mas a nível de especificações é isto, são 177 cavalos, 202 Nm, motor 2 litros, 1059 kg. É a receita básica daquilo de antigamente. Tem carro pequeno, motor grande
e pronto. E depois é preciso ter unhas, é só isso que é preciso ter Certo. para dominar a feira. Então, olha, e diz-me uma coisa, relativamente à parte de suspensão, disseste, não é? Amortecedor e mola, o típico e tradicional que a Peugeot Sim, utiliza. Mas em termos de travagem, foi evoluída algum tipo de travagem face ao GTI 2000, ao normal, sim, ao sim, 36? sim. Sim, em Sim? relação ao GTI, ao 1600, tanto seja o 1600 como o 2000, a travagem passou de 266 mm para 283. Tem uma pinça muito maior, precisou dessa situação porque em 266 é muito difícil, com o peso do motor também que tem à frente. Uhum. E depois com o tipo de condução de serra, tu facilmente consegues acabar com os travões de 266. Muitas vezes eu no GTI conseguia pôr os travões literalmente de rastros, estás a dizer, meia dúzia de voltas, ou então num track day em Braga, basta, não era num GTI, mas era num carro de um amigo nosso que tinha um grande projeto, que aquilo era uma coisa medonha, que era um motor 1600 do GTI, mas turbinado. Motor Ei, forjado, aquilo tinha mais ou menos. Mas a gente em Braga não conseguimos usar a potência toda. A gente reduzia para 250, 300 cavalos e aquilo só andava bem era na reta, porque depois a gente nas curvas, está a ver, porque depois era preciso slicks, a gente ia com pneus normais. Os pneus, os travões eram uns 266, não dava, depois a gente meteu os do RC, dava, mas depois temos que evoluir para os travões do 406 V6, que são aquelas pinças de Brembo sim, sim, de sim. 302 milímetros, penso eu, que seja mais ou menos assim. E Isso mesmo assim o carro queixava-se, estás a perceber? Porque era muita muita potência. lambra, não É é? muita lambra, é como se diz, é muita lambra. E, pronto, a nível de travões eles tiveram que melhorar isso. E também tiveram que, juntamente com isso, e que está ligado, não é? Tiveram que pôr a ESP no carro. Essa, tiveram que pôr o controle de tração e de estabilidade, porque o carro não tem reações muito diferentes em relação ao GTI, não tem nada a ver. É da água para o vinho. Ia-te fazer também uma questão, que é uma destas que eu gosto imenso. A Diz. adoção, não é? Destas jantes 17, que são, para mim, uma obra de arte. Acho que as jantes estão extraordinárias, não só em termos de design, não é? Como também, obviamente, em todo o resto. O acabamento, como é que vou dizer, a própria cor que eles colocaram e tudo, acho que faz um conjunto lindíssimo. Ia-te fazer uma questão. Disseste-me que gostas de pôr bons pneus, mas antes disso ia-te fazer. Sabes-me dizer se, por exemplo, face às jantes do S16, não é? Ou as jantes 16 polegadas que vinham no 2000, se houve um grande aumento de peso de uma para outra, ou se a Peugeot também teve isso em atenção? Elas são um bocado mais pesadas em relação às outras. Isso a Peugeot na altura passou de 16 para 17, o pneu passou de 195 para 205 Uhum. e na altura elas não são assim super leves, elas são pesadas. Há quem tire esta jante e meta uma OZ super ligeira, como na altura muita malta fazia lá no clube, muita gente metia jantes OZ super ligeira, ok, e vai buscar muitos quilos, literalmente é mesmo assim, que vai buscar muito, vai reduzir bastante. E, e a nível de estética, também acho que as jantes são lindíssimas. É a simplicidade delas, não há muito a escrever. Encaixam num carro que é uma maravilha. Antigamente, e deve ser do mesmo tempo que lembras-te dos anos 90 ou 2000, que as pessoas compravam o carro com jante 14 e as pessoas metiam 15 ou 16, para o carro ficar com este aspecto que ele já tem de origem, não é? Como o RC já tem. E este aqui não é preciso fazer nada. Se baixares um bocadinho a frente, que é a única coisa que eu tenho, se eu rebaixares um bocadinho, ele dá aquele aspecto mesmo brutal. Eu adoro isso. E diz-me uma coisa, que marca de pneus é que andas a optar para o teu carro atualmente? Eu só há uma marca, isto não há, é Michelin para de Sport 3. Neste momento eu estou com para de Sport 3, foi os que eu meti na altura e já os tenho há 30 e tal mil quilómetros e já fiz a rotação de trás para a frente e ainda tem piso para mais um ano ou dois, certamente. Mas quando acabar vou migrar para o Espada de Sport 4 e penso que já saiu para de Sport 5, já vi para outra medida de outro carro, já vi para de Sport 5, portanto se também houver, migro para a última, porque acho que é um pneu que tens o compromisso ideal entre, opá, se estiver a chover, tu podes andar com o carro, se não metes uns pneus semi-slick, em seco é muito bom, mas depois em molhado podes ter um dissabor, não é? E um Exatamente. carro, e eu uso o carro de vez em quando também para dizer, olha, apetece-me ir passear, e se durante o passeio o tempo muda e começa a chover,
É raro andar com ele à chuva, porque eu não gosto, mas eles estavam a brincar há bocado, não gosto de usar as cabas das rodas, tenho o carro lavado por baixo, não gosto de sujar muito. Mas às vezes calha, e quando calha, paciência, tem que andar ando, não é como os outros. E acho que esses pneus para mim é o que melhor consegues conjugar. E eles são muito bons em molhado e em seco são muito bons também. Consegues estar a ter ali o compromisso ideal. Certo. O Marcelo está farto de dizer aqui que tu és homem de marcha atrás primeira, não fazia Não, ideia, mas o Marcelo diz, pá, tem que acreditar, não é? Porque é uma pessoa ali que assim 100% com elas de manhã. É. Exatamente. E ele é um lambreiro daqueles perigosos, vocês não conhecem. Ele é que é lambreiro, ele. Não Aí engana. eu lembrei, mais Ele ninguém. ele é o homem que ia para a Maia, para as anos industrial da Maia, para a Campa do Preto. Não sei se nunca ouviste falar, mas aqui em Malta do Norte sabe o que é isso. Que era na altura que havia os picas, há uns anos atrás, e ele ia lá. É um lambreiro. Tá. Eu também cheguei a ir algumas vezes, gostava de ver, nunca tive carro nessa altura para andar lá metido nisso. Nem foi não é o meu estilo, e depois foi mudando, e ainda bem. Porque, mas ele também é, porque de vez em quando a gente falamos e ele fala de algumas situações, tanto aí como na Póvoa, que também havia, pelos vistos. Eu, Póvoa, nunca fui, e então pronto. Mas ele é um grande lambreiro. Por acaso um dia deste, São Marcelo, tu que estás aí desse lado, a gente tem que conversar outra vez, ok? Temos que falar sobre um certo Alfa Romeo, que eu fiquei super curioso. Se ainda o tiveres, temos que conversar sobre esse teu Alfa Romeo que está aí na garagem. Acho que era engraçado porque... Eu já devo-se calcular o que é que estás a falar. E é uma carrinha, não é? Uhum. Pois eu já sei. Aquilo tem um motor, tem um trabalhar, cuidado. Aquilo muito bom. Acho que devias trazer isso, porque Pois, é, ainda não é, tive nenhum... é pena não dá para pôr em direto aquilo a trabalhar, que é para o pessoal ver que aquilo é mesmo uma sinfonia linda, a sério, é verdade. Exato, eu ainda não tive nenhum Alfa Romeo aqui no canal, não é? Por isso, acho que era engraçado. Eu vou ver se falo depois com o Marcelo para ele dar aqui um arzinho de sua graça e aparecer mais uma vez, não é? Para falarmos sobre um carro, seguramente, não é? Também será raríssimo e que de certeza que tem o seu Sim. lugar na história, não é? E nos aficionados. O Nuno Breda está aqui a perguntar por Ferraris. Breda, isto, calma, hoje é Peugeot, está bem? Ferraris há de ser outro especial que eu posso vir aqui ainda a concretizar, não é? Mas, Nunca se sabe, nunca se sabe. exatamente, nunca se sabe o que é que o Tiago pode sacar aqui da cartola para vocês, por isso vocês já sabem, fiquem atentos e ligados aqui, porque em breve, quem sabe, não é, o Tiago, se a gente não poderia combinar assim algo mais exclusivo, para, para presentear aqui a malta toda da Lambra que nos está a ver, Sim, não um é? dia vemos isso, sim, não há problema nenhum. Olha, exatamente. O Breda também está-me a dever aqui uma visita, sem ser na Slicks e Chicanos, não é? Com um certo outro carro, mas está difícil. O Breda agora anda muito ocupado. Então, como tal, não liga a Nuno Deus, porque tem outros projetos. Mas seguramente também hei de conseguir, não é? Trazer este senhor aqui novamente para que ele chegue, não é? E me fale sobre um outro carro que ele também tem, que eu tinha imenso gosto em falar com ele. Ó Tiago, então e conta-me lá. Acima de tudo, tu há bocadinho falaste que o teu carro estava um pouco mais baixo. O que me leva a crer que já deves ter feito pelo menos uma ou algumas outras pequenas evoluções. Sim. Eu refiro evoluções, não é? Porque há quem diga, não, o que é que já modificaste, ou tunaste, ou o que for. O projeto, não. Exatamente. Acho que evolução é uma palavra bonita, não é? A própria Ferrari também a usa, logo acredito que ficarias satisfeito, não é? Que te perguntasse que evolução é que já fizeste ao teu carro. Diz-me lá, o que é que tu já lhe fizeste desde que o compraste? A malta já está aqui a fazer o Stage 2, não é? Do Pop e Bang, de certeza que já deves ter feito, não é? Na Casa Rissol. Mas, mas conta-nos lá aqui o que é que já alteraste no teu carro. No carro praticamente está original. Ele, a nível de motor está stock. O que se estragar troca-se por igual, de marca, não mete nada de concorrência. E a única modificação que ele tem uns coilovers KWB1 e
está um bocadinho mais baixo, porque eles vêm muito altos de fábrica. Para mim eu acho muito alto, estás a entender? E para ficar mesmo bonito é como eu tenho agora. Não é também muito baixo, que eu detesto ver os Peugeots e outros projetos, que as pessoas metem a cabo da roda, a roda a passar a cabo do pneu e entrar dentro da cabo da roda. Eu acho que isso não deve ser agradável de conduzir, não deve, pá, a nível da física, não deve ser grande coisa o carro, a nível de estabilidade. E deve roçar nas cabas das rodas, literalmente deve também raspar nos guarda-lamas. E então está no ponto, que é mais ou menos 2, 3 dedos em relação à cabo da roda, e só levou esse pequeno ajustezinho que, pronto, o carro fica muito diferente, não é? Eu sei como é que ele era antes, e pronto, e a questão do projeto de estar a ajudar ao Miguel da Drivers Cup no RC dele, ele tem o carro dele, está super stock, está alto. E eu sei muito bem que ainda há pouco tempo andei a conduzir do carro dele, e a maneira de abordar a curva não é a mesma maneira como eu abordo com o meu. Como eu posso entrar literalmente a matar e deixar-me ir, e ele vai e agarra-se, não é? E aquele dele já tem que ser um bocado a medo, porque sentes que a frente que já quer começar a ir embora, a fugir um bocadinho, estás a perceber? Também um bocado se calhar derivado aos pneus, porque ainda não se mexeu nessa área. Mas a única modificação é literalmente essa. O resto tento sempre manter. Tenho agora a andar já a pensar em tentar comprar uma panela original que já não existe também na Peugeot, já não há, e vou tentar procurar na França usada e tentá-la trazer para cá em boas condições, de algum dessa malta dos projetos e da Alhambra, que cá em Portugal, lá na França estes carros muitos deles acabam em track days ou vão para rally, e portanto ainda há material, há possibilidade de conseguir arranjar uma panela, tê-la aqui guardadinha, porque um dia se a minha eventualmente vai, se calhar não aguentar mais, e acaba por ganhar ferrugem e furar, não é? E então troco uma, é pelo gunplay, e continuo a ter o carro original, porque é isso que mais dores de cabeça dá no carro, é querer manter o carro, estás a perceber? E tendo essa situação que a gente já falou das peças que não haver e etc., eu tenho que resolver dessa maneira, não é? Tenho que arranjar. Mas de resto é aquilo que eu te disse, que se estragar, se acontecer algum stress, é original. Desde o filtro do óleo e o filtro do ar, está tudo igual ao que era da Peugeot. Só não tenho as pastilhas e os discos, porque eu na altura, porque eu mal compro, pronto, eu mal o comprei e fiz uma revisão grande automaticamente, porque eu já conheço os defeitos que eles têm, que isto não há nenhum carro perfeito na vida, não é? Todos eles têm maleitas, e eu sei qual é os problemas do 206, e então comprei logo o material todo e mal o trouxe. Logo na primeira semana trocou-se logo uma revisão geral, e até fui eu que a fiz, porque como este já não tem garantias nem nada, fui eu sozinho, faço as coisas e pronto. Mas mais de resto é só isso, só tenho a suspensão, coilovers, já tive um conjunto de amortecedor mola no GTI, mas a EVAC Pro Kit, aquelas de 50, mas não é a mesma coisa, não há, nem podes comparar, porque se fosse muito bom, os carros de competição também usavam um amortecedor com mola, e eles não usam coilovers, uma parte deles, não é? E é mais por causa disso que tenho esse sistema. É um bocado mais caro, há coilovers mais baratos, eu prefiro ter estes. Já os mandei revisionar nos Jorge Amortecedores, não sei se conheces, que é uma casa, conheces? Pronto, é uma casa muito conhecida aqui no Porto e na competição. Pronto, levei lá o carro, o proprietário, isto depois estas coisas é assim, chego lá com o carro, o homem disse, ui, que Peugeot é este? Eu tive um GTI, não era nada disto. Isto está para aqui uma salsada. Disse, não é uma salsada, isto é mesmo assim de origem. E ele disse, isto é assim, isto é o motor do meu carro, o motor é igual ao meu. Disse, não é, abriu-lhe depois o capô e mostrei, isto é a evolução do motor que você tinha no seu antigo GTI. Pronto. Ele disse, pronto, está bem, deixas-me aqui o carro, eu vou tratar disso, e fez-me uma revisão aos coilovers, aquilo dá para... Existe a possibilidade de os revisionar, pôr cargas novas, pôr o anel de godante novo, e fica outra vez novo aquilo, os dois amortecedores ficaram novos outra vez. Atrás não tem amortecedores de origem, se calhar este ano planeio, por descarga de consciência, tirá-los fora e comprar dois novos originais, e ficar a rodar mais de 19 anos. Vamos ver, e guardo os originais em casa, limpos, meto os guardadinhos em casa, porque nunca sei o que é que vai acontecer no futuro. Mas isso são peças que tenho a certeza que vai existir por muitos anos. Agora, aquelas coisas mais técnicas do carro é que tem que se comprar para guardar, porque não vai haver. Pois claro, isso tem sido complicado, e é uma pena. A gente falou disso há pouco, e realmente é muito mal que as marcas estejam a começar a descontinuar tão cedo, não é? O fornecimento, e
e fabrico de peças que são essenciais para manter o carro a andar. Tiago, então e diz-me lá uma outra coisa. É verdade, e em relação a isto, tu nunca sentiste falta de, ou nunca sentiste fadiga nos travões? Ou seja, eu digo-te isto porque, por exemplo, eu desde que pus a malha de aço no meu, adorei o comportamento e notei uma ligeira melhoria. Tu não tens? Depende como é que se conduz. É assim, se andar no modo, como às vezes digo na brincadeira, no modo Pedro Salvador, no modo animal, se andar assim, claro que numa estrada de serra, por exemplo, ires fazer daqui até Faf, a zona do mítico troço da Marinha, não é? Passares por ali fora em direção, que eu gosto muitas vezes, eu com este carro faço coisas que no outro nunca fazia, tipo, saía à tarde e ia dizer vou meter gasolina, ia até Monte Alegre meter gasolina, não sei se estás bem a ver, que é quase, ia até Espanha, quase. E sempre por estradas de serra, uma vez apanhei neve, dei meia volta, disse, pá, o carro não é para andar também nestas coisas, começou a nevar, vim para trás e vim para casa. Algumas vezes fazia isso, nos primeiros tempos, eu pegava nele, dizia, vou meter gasolina, eu tinha que meter 2 depósitos, um para lá e outro para cá. Sim, consigo pôr os travões aí a ficar começa a perder, literalmente. Eu sei disso, mas reduzo o pedal e isto talvez já estou a começar a exagerar e acho que eu gosto muito do carro. E é aquilo que eu digo às vezes na moto Driver Scout, para ir aos eventos, mais valia ter 2K, 2 RCs. Não é ter um GT, mas sim 2 RCs. Um para andar e dizer, sem stress nenhum, andar com ele, ir aos encontros, assim à vontade, sem problema, se um carro espicar uma pintura, se não dão, porque sabes como eu penso a pensar nessas coisas todas. E se que esta curva vai calhar mal, vou arrebentar isto tudo aqui numa curva. Mas pronto, mas quando isso começa a acontecer é porque eu já estou a andar muito para lá, já estou a andar no fio da navalha, mesmo assim que se diz, não é? E então pronto, tiro o pé e deixo-me estar e aproveito, desfruto do carro mais devagar, não é mesmo? Mas sim, mas se andares muito rápido, eu já andei com o Pedro Salvador várias vezes ao lado, em outros carros, Lotus Elise, preparado, com as suspensões preparadas por ele, em Braga, e não tem nada a ver um piloto profissional a andar a sério. E quando ele liga-me no modo, como ele diz, anda-se a andar no modo animal, atenção, o carro, até esse Lotus que tem malha de aço, tem travões XPTO, também consegue ao fim de 2 voltas pô-lo com a língua de fora. E depois tens que dar uma volta a arrefecer e depois voltar a dar mais lume, estás a ver? É mesmo assim. Portanto, só um carro de competição. Um carro de competição é um carro de competição, sabes? Às vezes podemos voltar aos Ferraris. Olha, havia um cliente que comprou um Ferrari F12 e ele gostava de andar, mas a dar lume, mas a sério, do tipo, andou uma vez, porque viu-se na telemetria, porque ele depois houve lá um problema na garantia. E os mecânicos da Ferrari, pela telemetria do carro, foram ver lá no registro que ele andou mais de 5 minutos ou 7 minutos para cima de 250 na A1. Ele disse que foi na A1. Andou em excesso de velocidade muito tempo. E depois espeta-lhe grandes trabalhos, porque sabes que há carros que às vezes dão um pisco ou assusta e ele a seguir dava grandes trabadelas. E depois ele diz que ficou com o carro a fugir mais para um lado em relação ao outro. Desviava-se o carro e não conseguiu estragar uns discos de carbocerâmica, tá a ver? E são discos de carbocerâmica, custam uma fortuna. Sim. E então na Ferrari próprio disseram, se você quer um carro para correr, a gente dando-lhe um carro para corridas, que a gente também tem aqui, e vai fazer o troféu, e é um carro de corrida, é um carro de corrida. Um carro de estrada, tem as suas limitações. Isto é um Ferrari, mas nunca deixa de ser um carro de estrada, estás a entender? E é um bocado essa filosofia que eu também no 206 podemos apertar com ele, os travões podem ir embora ao fim de alguns bons minutos a andar na serra, mas levanta o pé porque já estás a andar muito para lá, estás a arriscar bastante. Sim. E se gostas do carro, é melhor levantar do pé, porque às vezes as coisas que podem acontecer. Eu nunca tive nenhum stress com estes carros, com as brincadeiras, tanto no GT como este. O GT era muito mais traiçoeiro em relação a ele, era mais perigoso, tinha aquelas reações como falam dos 205 e como se calhar tu lembras do teu 106, que de vez em quando a traseira solta-se e tu tens que a corrigir com o acelerador e não travar, porque senão então ia que a coisa descamba, não é? Por todo lado. E o RC já consegue filtrar um bocado isso, mas faz essa sensação, mas tens que andar muito, muito lá para cima, estás a entender? Sim. Para conseguir, e tens que desligar as ajudas para ele fazer essas situações. Ok.
Ok? Acho isso curioso e por isso mesmo te perguntei, mas é engraçado, acaba por ter um limitador, não é? Que tu tens mecânico para te obrigar. Sim, sabes, sim, é verdade. Sabes que eu gosto muito do carro e quem me conhece sabe que eu adoro bastante o carro. E já podia ter trocado por outros carros, etc., mas não me apetece. Eu gosto mesmo daquilo. Acho muita piada ao carro e pá, vem logo isso à cabeça, dizer, não, já estás a andar demais, vai com calma, porque isto não é para acabar aqui hoje. Pá, é Claro. um bocado isso. Olha, então e diz-me outra coisa, já agora, embora já tenhas partilhado um bocadinho, ah, pronto, do que é, quando tu entras no teu carro e o pões a trabalhar e vais dar a tua volta, independentemente de ires ao pão ou não, o que é que o carro a ti te transmite? O que é que tu sentes quando o conduzes? Ora bem, isto para mim ele é um bocado, ele é duro, ele já é duro de origem, mas depois com o que eu fiz, o rebaixar um bocadinho à frente, ainda fica um bocado mais seco. Pronto. Quando tiro é um misto de sensações. Eu sei que ele vou chegar ao fim de meia dúzia de quilómetros, mas está cansado, porque o RC tem uma característica em relação aos outros 206, que a Peugeot ainda pôs a direção, além de porem as jantes, ainda meteram uma anilha na bomba de direção assistida para cortar o fluxo. Vê lá tu. Eles levam para dar uma sensação de mais carro, como é que é de explicar? Uma direção mais precisa, mais direta, Uhum. mais pesada. Parece uma direção que não é assistida. E eles então fizeram esse corte do fluxo, que é o pequeno pormenor que ele tem, a manilhazinha que está lá para limitar. A bomba é praticamente igual a eles todos. E juntamente com as jantes 17 e com o peso do motor na frente, o carro é um bocado chato, é um bocado pesado de conduzir, estás a entender? A embreagem é um bocado on e off, como aumentaram também a potência de usar a caixa do GTI normal, tiveram que reforçar aquilo, e então a embreagem já está um bocado a descolar para um carro de corrida, estás a entender? Uh, e opa, para mim ele é como se estivesse a tirar um super carro. Há carros na altura, há Ferraris, por exemplo, dos anos 80 e 90, por exemplo, eu já conduzi em 348 e tudo, e aquilo no início a frio é um bocado ingrato, estás a entender? É aquilo que eu já tinha te dito. Por exemplo, há uma regra básica que tem Ferraris, que a gente mete-lhe primeira, mas depois a gente já não força a segunda e a seguir metes-lhe terceira, saltas de primeira para a terceira direto, porque enquanto ele está frio, a caixa está a aquecer, tu não convém estás ali a forçar porque estás a estragar. E depois de ele estar no quente, depois já podes manusear a caixa normalmente em todas as mudanças, mas até lá tem que ser com calma. Opa, e o RC é um bocado isso. Eu também só de vez em quando pego nele, mas às vezes é de 15 em 15 dias. Eu gosto de pegar nele, mais ou menos 15 em 15 dias eu tenho que sair, nem que seja só para ir buscar mesmo o pão, literalmente o pão, nem que vá devagar e venha para casa. Mas ele às vezes, quando está frio, o ligar o carro é muito rouco quando já dá a ignição, não é? Depois ele tem uma bomba de indução que é para ajudar o relantinho. Espero pela bomba acabar, ou seja, existe uma série de procedimentos como se estivéssemos a falar aqui do Ferrari F40 ou uma coisa assim. Isto pode ser uma brincadeira, mas é um bocado isso. Eu espero que a bomba de indução acabe, a seguir começa a seguir a minha marcha. Se tu sais logo com a bomba de indução, ele é capaz de embrulhar um bocado, estás a perceber? Ou seja, Sim. tem as suas manias, é um carro que tem os seus truques. A direção é, como eu tinha te dito, a direção é um bocado pesada, a embreagem também ajuda por isso. Mas me dá grande gozo, sabes? Porque já são carros que esta fórmula do carro pequeno, motor grande, já não se faz. Hoje em dia, depois dele, veio o 207 RC com motor de 1600 THP. Pronto, algumas pessoas não gostam muito, é um motor um bocado mais melindroso porque foi o início dos THPs, ok, era uma parceria com a BMW e as coisas não correram lá muito bem, mas os carros andam aí, as pessoas conseguem mantê-los, dá mais trabalho, dá mais dor de cabeça. E hoje os motores de cada vez estão mais pequeninos, estão a reduzir nas cilindradas e estás a andar com 2000 a gasolina, não tem nada a ver o som dele, o som da admissão, o som de escape. Se puxares uma segunda, dá-te uma sensação de liberdade. Pá, não sei explicar, dá um arrepiozinho e é aquilo que eu digo, e é aquilo que já há uns anos um senhor só tem assim um Ferrari F50 e ele de vez em quando ele tipo, num ano é capaz de pegar um carro para aí 3 ou 4 vezes, isso também é muito pouco. Mas pronto, estamos a falar de um Ferrari F50 e não é um carro qualquer. E ele, uma vez num dos encontros, ele próprio comentou, eu não pego muitas vezes nos meus carros, eu também, além disso, ele tem 2 testa-roças, comprou um branco e um vermelho, isto é que é amor das cores, estás a entender?
Na altura havia o Miami Vice, ele gostava, comprou. Depois havia o vermelho, porque é vermelho, como Ferrari é vermelho, as pessoas também compram. Ele tem uma série de carros, não é? Ele tem uma série de carros e não o usa, não gosta de usar sempre, porque fica cansado, porque não é a mesma coisa. Porque se tu deixares de andar com o carro tipo 3 semanas e assim pegas nele outra vez e tens andado no dia a dia com carros com potências, se calhar, mais fracas, quando pegas nele, dizes, pá, isto aqui anda, isto sim, isto é outra coisa. Apesar de saberes que quando vais dar a tua volta, que seja 100 km, no domingo passado dei uma pequena volta, fui ao Porto e a Viana do Castelo, a Viana não, fui a Póvoa e Vila do Conde, dei uma pequena volta, foram 100 km, cheguei a casa, pousei o carro e durante a viagem disse, eu já estou a ficar cansado de andar com isto, porque a caixa é curta, apesar de ter uma primeira super longa, uma primeira classe 70, que é um exagero, que isto foi uma jogada de marketing da Peugeot, dizer que este carro era mais talhado para percursos sinuosos, as tais serras, como a gente fala, não é? E, mas ele, a nível de em quinta velocidade, ele é muito curto. Ele devia ter uma caixa de 6, como o 306 GTI 6, que existe, que sabem, são muito raros. E ele devia ter uma caixa dessas. Se tivesse isso, ficava um carro ainda mais perfeito, estás a entender? Mas pronto, mas a gente tem que ir ali às 130, ele já vai ali a passar para lá para cima, já vai fazer rotação que chega, estás a entender? E pá, pronto, mas as sensações. O meu rally era a mesma coisa. Sim, eu tenho, eu nunca tive um 106, mas eu às vezes nos fóruns, sabes, nos grupos, vou acompanhando e vou vendo que sofrem quase todos, não é do mesmo mal, é a fórmula, a Peugeot pensou assim e era assim que Sim, queria. sim, é verdade, é verdade. Mas é curioso saber aquilo que tu sentes, não é? Quando lhe pegas no carro, o Lopes está farto de dizer aqui, não é? Falta a parte de pegar nele. Eu não entendo o que é que o Lopes está a querer dizer com isso, até porque eu o tomo como, pronto, um rapaz hetero que gosta, não é daquilo que a gente todos gosta, mas, epá, temos que ver que os arco-íris e que hoje em dia, não é? Somos todos homens. Não achas, Tiago? Acho que concordas comigo. Somos todos homens modernos e logo se o Lopes tem esse tipo de ideologia, há que respeitar e há que dar-lhe força e valor, não é? Vai, Lopes. Não sei se estaremos todos contigo, mas pá, vai com força, amigo. Que a gente gosta de ti na mesma. Não te preocupes de uma maneira, entendes? Transversal, a gente gosta de ti. Mas pronto, é engraçado poder saber aquilo que tu sentes, não é? Quando consegues conduzir o teu carro e os porquês e o que é que ele te transmite, porque se não fores tu a partilhar estes pequenos pormenores, como é que te vou dizer? Pouca gente sabe, não é? Que ele tem uma primeira longa, que tem uma caixa curta, que é talhado mesmo mais para percurso sinuoso do que para uma viagem, o que for, Sim. não é? Logo é muito bom saber isso mesmo. O que é que eu te ia dizer mais? Esta pergunta acho que é bastante rápida para ti, mas pelo preço certo tu eras capaz de vender este carro? Não, não tem preço. Isso, sabes, que é uma coisa que eu gosto, já vem do início, desde 2003, estamos a falar já há muitos anos, e não tem preço, nem trocas, nem que fosse um carro superior, isso não me interessa. Este carro fica aqui, não tem preço, não é para vender. Gosto de estimar, muitas pessoas, às vezes é na brincadeira, acredito que seja na brincadeira, porque dizem, não queres vender o carro, diz-me um valor, mas eu não tenho interesse. Mesmo que eles venham a valer 3 vezes mais, ou 4 vezes mais do que eu paguei, ou 5 vezes, não me interessa. Isso para mim não tem valor nenhum. Eu gosto de carro, é o carro que eu adoro, é algo que já não há mais. É o último Peugeot atmosférico também, este carro. A linhagem acabou aqui, depois do 205. E isso tem, para quem gosta de história, é uma pessoa como eu que liga fotografias e gosta de histórias e de ver recortes de jornais, etc. Para mim é um pedaço de história que está aí. A Peugeot, no 206 é o topo, não sei nada a seguir melhor e isso tem muito valor para mim, não é? Além do carro que eu adoro. E tem o significado de ter da amizade dos amigos que eu tive e que hoje ainda continua a proporcionar-se, porque pronto, a malta do Peugeot, do Clube Peugeot, a gente todos casaram, já têm filhos e tiveram que vender o carro, precisavam de outro carro e não têm hipótese de manter o 206 que tinham, não é?
Mas isso para mim não deixa, dá-me um grande significado o carro vir dessa altura, estás a entender? Hoje em dia continuo a ter um grupo de amigos, como a malta Drivers Cult, que aquilo somos todos amigos e damos todos bem e ajudamos uns aos outros. E volto a reviver, sinto que estou a reviver aquela nostalgia de há 18 anos, há 9 anos atrás, dos encontros que a gente fazia. Estás a entender? É um bocado isso. Não, eu digo-te isto porque, olha, o Marcelo já te ofereceu uns bons 5 paus. Há quem estão aqui fartos de oferecer trocas por TDIs, PDI e afins. Logo, É a malta é a malta do Drivers Cult. Eles têm, o Aboleia tem um Audi, um projeto, a gente tinha brincadeira, é um Audi TDI, mas aquilo é um Audi 4 que só há 333. É um carro muito raro. E isso é outro campeonato, eu considero um campeonato muito longe do RC. Estamos a falar de um carro diferente, não é? Que é limitado já à raiz, de raiz pela fábrica, estás a perceber? E isso tem muito valor. claro que sim. E a gente chama-lhe o nosso TDI, né? Lá no grupo. Cheio de kits, de fibra. Olha, e diz-me outra coisa. Embora tenhas falado há pouco, para aqueles que se juntaram agora, não é? Ou aqueles que no futuro também, se Deus quiser, seguramente irão ver este nosso vídeo. O que é que distingue, não é? Então, este teu RC do GTI 2.0, que foi o carro que lhe deu, digamos, não é, a origem. Consegues dizer mais ou menos Sim. os pormenores? Sim, o carro, o pormenor que salta logo à vista é as jantes, passou logo para 17 e elas eram 16 no GTI. Na parte de escape, ele tem duas ponteiras atrás, o GTI só tinha uma. Ele tem um alerão atrás que não é para fazer feitio, é mesmo, ele está lá. Pois, tu estás a apontar, ele está lá porque ele consegue fazer o RCA andando a fundo ou próximo disso, ele consegue fazer 25 kg de força no eixo traseiro. E isso foi mesmo nos papéis da Peugeot, não foi uma solução só para dizer, está ali o alerão para ficar bonito, como a gente se fazia antigamente no tuning, não era? Alterava-se, punha-se no alerão, etc. Não, ali está funcional, não é? Porque o arco dele, porque existem dois alerões na Peugeot, existe o alerão do catálogo dos acessórios para os 206 normais e há o alerão mesmo próprio do RC, porque ele tem uma curvatura diferente, ou seja, que é para ir buscar o tal ar extra para fazer o downforce. É o primeiro Peugeot a ter o assento tipo Baquet, que foi uma novidade na altura. Já tem Alcântara no interior, mas isso já vem desde trás, desde 99, desde o GTI, que para um carro daquela altura, no segmento V, vir com Alcântara, com pedais em alumínio, soleiras em alumínio, ar-condicionado automático já, estás a ver? Eu sei que os carros americanos nos Estados Unidos, em 1970, salvo erro, já tinham cruise control e etc. Mas pronto, mas estamos a falar de um carro europeu, de um carro de um segmento muito baixo, porque estás a falar de segmento B, já vir com essas funcionalidades, sensor de chuva. Nos 206 GT primeira fase só tinha sensor de chuva, mas no caso do RC tem sensor de chuva e luz automático, tem ABS às 4 rodas, tem controle de tração e ESP, como já tinha dito anteriormente. Sim, sim. São as grandes diferenças. Depois nos espelhos tem uns pormenores a imitar carbono e também no interior, na altura o carbono, isso ia inflacionar bastante o preço do carro, entendes? E então a Peugeot meteu tipo não é aquela solução tipo Aquaprint, não sei se conhece, é uma espécie de fita que lá imita carbono. E ele tem isso nos espelhos, que é assim dele, e no interior também, no sítio das saídas do ar e no consola central, também vem com essa situação. Bem com isso. Tem um volante, o volante é igual ao do GTI, é a mesma coisa. O quadrante é que é especial, mesmo único só para ele, é um quadrante que é graduado até 250. E que tem, os próprios números são diferentes também, é um quadrante mesmo próprio para o RC, e a tampa do quadrante, que cobre o quadrante, é em couro. Essa parte é assim. São esses os pormenores que ele tem em relação a outros. Ele às vezes pode ser muito discreto, porque no fim de carreira do 206, cá em Portugal e mesmo na Europa, começou a vir com algumas coisas, por exemplo, o tampão da gasolina em alumínio, como era o GTI, estás a perceber? Mas depois no fim as versões S16 que eram a gasóleo com 1600 HDI e os carros Black and Silver e etc, aquelas versões finais, sim, já vinham com essas coisas, até podiam vir mas as jantes nunca vieram, essas jantes nunca tiveram, mas podia vir com o tampão do combustível em alumínio, podia vir com o interior com uma parte ou outra em alcântara, estás a entender? Mas
mas o RC, a característica dele é as duas baquias que ele tem, que foram desenhadas, foram trabalhadas mesmo pela Peugeot. Curiosamente, vim a saber mais tarde que as capas desses bancos eram montadas aqui em Portugal na Sunevial, que é uma empresa ali nos Carvalhos, perto dos Carvalhos, que é ali em Gaia. E isso era montado cá e ia para a França. Neste caso, no caso do RC, não ia para a França, mas ia para Rayton, que os RCs só foram feitos em Inglaterra, numa fábrica que a Peugeot tinha lá, é o único sítio. Porque o RC, nessa linha de montagem, fazia-se muito a 206 SW. E há aqui uma conexão entre o RC e a 206 SW. O eixo traseiro do RC, ele tem um eixo semi-rígido, aquele eixo tradicional do Peugeot, mas o do RC é reforçado com dois tirantes, com dois braços puxados ao cubo de roda, estás a entender? Que é para dar mais firmeza à traseira, para ela se soltar, mas ser mais progressiva para se controlar em curva. E então, como o carro, as carrinhas também eram feitas lá, também fizeram lá os RCs, e também como a procura não foi o nível de vendas, mesmo vendendo para mercados como o Japão, África do Sul, Portugal, Espanha, aqui na Europa foram quase todos os países. Chile também tem RCs, apesar de serem poucos, são para aí 40 carros, porque estou a bem nessas comunidades, sabes? Estou nos grupos de Facebook, dá para a gente entrar e a gente convive. E sei mais ou menos os números de vendas, que em Portugal foram 49 carros vendidos, no Chile foram 40, Espanha já foi mais, foi 200 e tal, Inglaterra 2.600 e tal RCs. Há um RC no Canadá que foi importado, um maluco lá no Canadá que gosta do carro importou, que isto é uma coisa surreal para lá. No Japão foram vendidos muitos e os RCs mais raros são os brancos, são lá 515, muitos deles estão lá no Japão e há muita malta na França que já está a importar os carros do Japão, que isso para mim, atravessar um 206, se fosse um Ferrari, para mim estou habituado com um Ferrari começar a vida na Austrália, depois ir fazer uma perninha ali aos Estados Unidos e depois vai à Alemanha e depois acaba para Portugal, porque há casos desses que é em Portugal, estás a entender? Casos assim, com essas voltas todas, o carro atravessar quase o mundo todo, de proprietário em proprietário, mas há já malta na França que já está a importar muitos RCs do Japão, não são mais baratos, eles importam-nos, não estão, epá, é aquilo que eu te disse, há pessoas que não sabem os cuidar, porque ele tem alguns pontos fracos e depois tendo o carro num estado muito complicado, depois é muito complicado para restaurar, sabes? Principalmente a nível dos interiores, tem-se ter muito cuidado, porque a Alcântara é muito frágil, é que ele tem que se ter, e isso depois eles importá-los e compram-nos muito mais baratos e preferem fazer o projeto lá em França. Que giro. Que giro. É um bocado isso. É sempre bom saber e conhecer, não é? O teu conhecimento e perceber as diferenças deste carro e o que é que, onde é que ele já está, não é? Presente. Parece que não. Há que ter orgulho e tu realmente tens e consegues nos dizer onde é que eles estão, o que é que acontece. Sim. Sabes que há países, olha, a Austrália tem, a Austrália também tem alguns RCs. E eles lá estão piores do que nós, porque eu tenho visto, tenho acompanhado. Por exemplo, tens um problema na caixa de velocidades ou não trocaste a correia de distribuição a tempo e estes carros têm-se que andar com... Não convém deixar o que o fabricante diz. O fabricante fala em 10 anos, acho que é muito tempo. O ideal é reduzir para 7, fazer 7 em 7 anos. Mesmo que não andes, não ligues aos quilómetros. Se andares muito, claro que se fizeres 140 mil quilómetros, ou 120 mil, troca. Mas o ideal, se não andas assim tanto, é reduzir o tempo, porque opá, é perigoso. E depois é muito difícil de arranjar material, mesmo já... se for válvulas e etc, isso já é muito complicado de arranjar. E então há malta lá nos Estados Unidos não, na Austrália, que vê-se muito, tem muita dificuldade de arranjar material. Porque a Peugeot já não há, como tu já sabes, como já tinha te dito. O mercado dos usados, se só foram para lá também mais uns 30 ou 40 carros, já estás a imaginar que, por muito que andes à procura de cobaias, para gente, não é, de dadores de peças, não é fácil de encontrar. Tenho reparado um bocado nisso. É um carro que não é fácil de manter. Eu até na brincadeira, isto é um mini Ferrari, praticamente. Vai caminhar para esse patamar. Ainda bem, e é por isso mesmo que tu gostas dele e o vais manter. E acho bem nesse aspecto continuares a saber que tens um carro exclusivo e que efetivamente consegue transmitir tanta sensação e que noutros lados do mundo já é bastante viajado. O que hoje em dia não é importar um 206 do Japão. Do Japão para a França não é normal. Não é mesmo.
E principalmente porque as versões do Japão, não é? Trazem volante à direita e não volante à esquerda, como a gente aqui estamos habituados a conduzir, não é? E logo é outra sensação também, de certeza. Ia-te fazer outra questão, e até porque a gente já vai, exatamente, já vamos bem avançados e ainda bem. Para quem tiver interesse em comprar um RC, que pontos aconselhas a que sejam verificados? Assim, acima de tudo, pronto, isto é um bocado como aquilo que eu gosto de fazer, tentar saber o historial do carro. Se for um carro nacional, pronto, ir à conservatória tipo, com a matrícula e pedir o número de proprietários para a gente perceber se o carro teve muitas mãos, poucas mãos. Às vezes isso não quer dizer nada, mas ajuda a gente a decidir. Mais de resto, na inspeção visual, opá, o RC, os bancos dele são muito frágeis, tem que se ter muito cuidado. Aquilo de facto, a Peugeot já assumiu isso. Nos vídeos, por exemplo, o museu, há pouco tempo, o Museu da Peugeot fez um throwback, uma história sobre os modelos esportivos da Peugeot. Pôs lá o 106 GTI, teve lá o 206 RC, 306 GTI 6, e depois fizeram um vídeo para cada carta, e no RC falaram logo, pá, efetivamente, aqui nos bancos, Alcântara, se a gente não tem muito cuidado com isto fica tudo deteriorado, e é verdade. Pronto, ele tem esse defeito do interior, é esse. É o único defeito no interior que tens. A nível de mecânica, tens que ver coisas básicas, a receita básica do RC. Olha, ele gasta braços, os casquilhos, não vale a pena estar com uma prensa, fica-te mais barato comprar o braço completo, trocas o braço, metes 2 pendurais, opá, ponteiras de direção, isso dura muito tempo e não há grandes problemas. Isso é a receita básica. Que eles, quase todos eles começam a ganhar folgas e há pessoas que deixam andar e gostam de ter o carro assim. Eu não gosto, eu pessoalmente, se está a fazer barulho, se ele não fazia aquele barulho, não é para estar lá o barulho, não é? Não é? Estás a entender? Pronto, tens que ter atenção a isso. Mas de resto, como é um carro que são carros que levam muito lombo, não é? Muita lambra, tens de ter atenção, pá, tens que ver os travões, não é? Tens de ter atenção a isso. Linha de escape, há habilidosos que tiram no catalisador fora, há malta que te tira o sistema de indução da bomba de ar para meter lá um filtro, um filtro cônico ou uma admissão, estás a entender? Às vezes são alvos de tuning alguns carros desses e é preciso de saber mais ou menos essas situações, não é? O motor a nível o motor em si é fiável, é bastante fiável. Nunca tive problema nenhum, não há problema de aquecimentos, nem de estragares a culaça, nem nada. E nesse aspecto ele é muito bom. Agora, tens de ter atenção a esses pormenores, sabes? Braços, suspensão, a própria suspensão em si também. E pronto, e ver se o carro está todo completo. É o conselho que eu dou, porque muita gente tira muitas coisas, principalmente a situação da bomba de ar, e isso depois agora, com um problema que a gente está a sentir agora com as peças, depois é muito difícil de voltar a encontrar, estás a perceber? Arranjar o material todo original. Sim, É um sim. bocado isso. Ok, mas é sempre bom pelo menos este teu input e Sim, depois de uma pequena inspeção e verificar o que é que o carro pode ou não ter, não é? Para que quem queira ou pense em comprar um RC, seja agora ou no futuro, não é? Possa também ter aqui um pouco de know-how do que é que há de ver e normalmente o que é que pode contar. Porque parece sim, e desculpa estar a interromper, mas há um pormenor que me passou, porque, por exemplo, como ele tem esse sistema do eixo semi-rígido atrás, os próprios, como é que é de explicar, onde tem o rolamento do cubo da roda de trás, e isso também acontece no 106, que as rodas começam a ficar arqueadas, deve ser aí os saxos e etc. que Prontos, e ele também, e os 206 também acabam por sofrer desse mal. O que eu aconselho também nessa inspeção de fazer o carro é pôr o carro no elevador ou levantar o carro com o macaco, etc., para levantar e ver se as rodas de trás, se o eixo de trás ainda está bom. Não é preciso meter um eixo novo, o RC, em relação aos outros 206, dá para reparar aquele eixo, é possível reparar, há material próprio para se pôr lá, depois as novas, como é que é de explicar, não sei se é uma chumaceira ou um novo cilindro, onde entra o rolamento, pronto. E metes isso tudo e voltas a ter o carro direito. Eu no meu RC ainda não fiz isso, as rodas ainda não estão, não tenho essas folgas, isso sente-se bem, mesmo a conduzir consegues perceber logo. Se estiveres habituado a carros normais, não é? Consegues perceber isso. Pá, é um dos pormenores que tem que se ter cuidado. E juntamente com o resto que eu te disse há um bocadinho. sim, mas não são assim grandes pormenores assim, pelo menos
a mim não me chocava, digamos, não é? Não, Ter que fazer isso, até porque essa parte é mais fácil. Aquelas eletroválvulas que tu falaste no início, entre outras coisas, aí sim já me assusta mais, porque certamente não deve ser mesmo nada fácil encontrar, não é? sim, sabes que, olha, o erro da eletroválvula, por exemplo, o erro da eletroválvula não te liga a luz do motor. Estás a entender? O carro tem aquilo estragado e só ligando com a máquina da Peugeot, com o software mesmo próprio da Peugeot que eu tenho aqui em casa, vais lá e ele, quando fazes um check-up geral, ele reporta essa barreira eletroválvula. Certo. Mas ele não liga a luz do motor. Mas tu, que sentes a conduzir, se estiveres habituado a um RC puro, ou se compras o RC e não sabes o que é que aquilo é, e é a primeira vez, nunca andaste em nenhum, e vais andar com o carro e dizes, é só isto que anda. Se andar com aquilo estragado, o carro não tem, é um comportamento diferente. Aliás, eu quando ajeitei isso no carro do Miguel, o Miguel foi para casa, ficou todo maluco, ficou todo contente. E eu fiquei muito bem contente por ver que conseguiu-se resolver um problema, estás a perceber? Fiquei muito contente, fiquei muito feliz. Lá está, é aquele gozo que me dá de mexer. Eu gosto mais de mexer e de conviver a mexer nos carros do que se calhar ir para os passeios, estás a ver? É uma das coisas que eu tenho um grande gosto, que já vem dos meus tempos do Clube Peugeot. E isso influencia bastante, não é? É por isso que eu aconselho sempre às pessoas, se for possível, ligar o carro à máquina, fazer um check-up geral. Se lá fora nos Ferraris a gente fala que é pré-PPI, que é pré-purchase inspection, não é? A inspeção de antes de comprar, não é? E isto tem que ser tratado da mesma maneira, tem que ser igual. Além do resto, né? Do básico, de espreitar por baixo, um gajo não ter problemas nenhuns em sujar as calças e ajoelhar e ver se está toda essa linha de escape está inteira, não é? Como deve estar. Se ainda tem a panela original, porque este carro faz sentido com a panela original, não é meter uma panela pequenita para andar e a fazer os tais tiros e etc, porque isso não tem assunto. Para mim, é a minha ideia. Claro, claro. É engraçado essa situação também, porque infelizmente vê-se bastante, mas no entanto não é essa a sua essência e logo aí há que respeitar e acho piada que tu respeites e como é que vou dizer, não cedas à tentação, não é, de ter algo que te poderia dar um pouco mais de performance ao teu carro, não é? Principalmente preferes manter. Sim, sabes que eu já estou habituado. Nos tempos do clube, eu várias vezes ia com o meu amigo a dizer vamos a Braga, vamos a um Tracadeia, ou às vezes íamos andar na autoestrada. E estás a ver, um 206 com motor 1600 turbinado, com o material todo que tinha, e aquilo era uma coleção de peças de outros carros. Já tinha injetores de Cosworth, do Escort Cosworth, estás a ver? Injetores de um Escort Cosworth no 206. Aquilo já tinha uma série de material, embreagem reforçada, vieram pistões da Austrália forjados de propósito para o carro, pagou-se na alfândega, etc. Esse carro era uma verdadeira bala, e eu sei que aquilo até era um exagero, tipo, quando uma vez chegámos a andar a uma velocidade mesmo muito grande, lá para os lados da Autobahn, sabe, lá no México, a gente andou lá, assim, uma vez eu de GPS liguei e aquilo marcou 286, estás a entender, de GPS, e eu disse, e tinha jantes 17 que botei no RC na altura, aquilo é chassi 1100, com motor 1600, aqui estamos a falar aqui de um projeto, estás a entender, e sente-se mesmo que se arrebentou o pneu, acontece qualquer coisa, esquece, porque sente-se mesmo que aquilo é uma carapaça que vai desgovernada por lá fora. Tem muita força mesmo. Não, para mim, a potência do RC é a potência perfeita, serve para aquilo que eu gosto, está no limiar correto para mim. Se tivesse, se calhar, 300 cavalos lá, não conseguia fazer metade do que faço com ele, só com os 177. Na estrada certa, como diz uma pessoa que é o Pedro Silva, que faz ensaios para as revistas, não é? Ele gosta também do RC e ele diz mesmo que na estrada certa o RC não é um carro para conduzir, mas sim para pilotar, e isso é verdade. Quem os conhece e começa a começar a andar com o carro, ao fim de meia dúzia de quilómetros, consegue começar a perceber essa frase, e isso é verdade. Olha, e diz-me uma coisa, e para terminar aqui a nossa entrevista, porque parece que É que não. estou a ficar sem bateria, assim. Exato. Também tenho medo disso. Vamos então no instantinho. Sim. Eu gosto sempre de dar esta questão, não é? Aos meus convidados. E tenho feito com gosto. Mas se eu te desse hoje em dia um budget de 50 mil euros para tu comprares um carro novo e por matricular, desta nova geração mesmo, que carro seria? Pá, lançaste nesse desafio e eu também estive a pensar nisso e neste momento escolheria o Yaris, o GR.
Tem motor, eu não sou apologista de motores tricilíndricos, que eu não gosto. Já tive na família um motor 3 cilindros e aquilo é giro no início, mas depois ao final do tempo começas a sentir as vibrações do próprio motor, ou seja, sentes que falta ali algo, não é? Uhum. Vulgarmente as pessoas chamam-lhe o manco, não é? Carro de mancos, etc. Pronto, mas acho que era por aí, ou quiçá, talvez, não sei o que é que vai acontecer, porque até março vai sair e eu gosto muito do novo Corolla, acho que tem uma estética muito agressiva e Sim. vai sair o Corolla HR. Há aí umas fotografias a circular que eu penso que sejam montagens baseadas no Yaris, mas se vier parecido com isso, está brutal, o carro está uma brutalidade. Já sei que não vai ter um motor para competir com a concorrência, bem, em princípio falam em 300 cavalos, que vão espremer esse motor do Yaris mais um bocadinho para tentar pôr nos 300 cavalos e mesmo assim não chega porque há concorrência, por exemplo, tu como trabalhas na Honda, não é? Penso, pelo que eu tenho visto, não é? O Civic Type R são 320 pelo menos, não é? Não Sim. tem nada a ver, estás a falar. E o Type R também tem um aparato que eu acho muita piada. Se calhar um dos meus próximos carros, mais para a frente, se gostava de ter, era um carro assim com mais aparato, o RC é muito simples, não é? E ter assim a Bela e o Monstro, estás a entender mais ou menos isto. É uma das ideias. Às vezes em quando dá-me assim umas ideias, digo, gostava de ter isto, estás tolo, não sei o que, isto é um jeito. O Civic Type R é um bocado, não é exagerado, é um bocadinho. É, Pronto. ele tem É, pronto. de facto, digamos, mas As jantes com o ar vermelho, ela disse, isto não tem assunto nenhum, mas é passado do 8 para o 80. Eu disse, mas pronto, mas é um carro que gosto. Mas até 50 mil euros, não sei se o Corolla vai custar isso, se calhar é capaz de custar mais um bocado, mas atualmente se fosse era o Yaris, mas esperava talvez pelo Corolla, porque se for como aquilo que eu estou a ver, que vão fazer, o carro vai ser uma brutalidade. Pelo menos em nível de beleza, não digo que seja como o 206 que vá resistir à passagem do tempo, mas não deve andar lá hoje. tenho a É mais ou certeza, menos. sim. Tenho a certeza porque o carro em si tem uma linha lindíssima e vai se manter durante muito, muito tempo. Tiago, eu sei que estás com falta de bateria, por isso mesmo também não quero, obviamente, que fiques Foi. aqui assim Foi um sinal. que esta emissão, não é? Termine sem me poder despedir de ti. Uma vez mais, gostaria de agradecer aqui a tua presença no canal. Epá, foi extraordinário poder conhecer-te e também, obviamente, ao teu 206 e à paixão que tu tens e nutres pela Ferrari. Quem sabe então um dia, se a gente, mais daqui a uns tempos, não fazemos aí um especial Ferrari, que tu possas Sim. estar aqui a dar uns pequenos inputs. Sobre a história da Ferrari em Portugal. Um dia podemos fazer isso, porque às vezes há muita malta que me desafia. Tiago, devias fazer um livro Por que não? e eu, sim, nunca se sabe, e eu já tenho um esboço, e eu como dou muito bem também com a malta da concessão da Ferrari, às vezes eles também falam com eles, a dizer, se eu fizer um livro, há um vendedor que trabalhou lá desde mais ou menos 1989 ou 90 até agora, aos dias de hoje. Estamos a falar de uma pessoa que passou a vida toda lá, estás a entender? Sabe muita coisa, tem histórias, já me mostrou, é caricato, porque eu é que tenho mais arquivo do que ele, é engraçado, porque eu mostro-lhe fotografias e disse, e tu tens isto, e não sei, eu fiquei todo contente, e um dia, quem sabe, podemos fazer isso, mais para a frente, a gente fazer um especial só sobre a Ferrari em Portugal, como é que começou, os tempos da Santogal, como tu, pelos vistos, trabalhas na Santogal, não é? E pronto, falámos um bocado dos tempos da Santogal até os dias de hoje. Um dia é possível de falar isso, sobre os carros míticos, as personalidades, pronto, há pessoas VIPs que têm Ferraris, não é? Não há problema nenhum, as pessoas são pessoas conhecidas. Há uma série de histórias que depois pode-se falar, isso mais para a frente pode fazer isso, não há problema nenhum. Por mim, é sempre espetacular falar sobre isso. Excelente, fica então aqui, já sabes, o repto e o desafio. Em breve havemos de conversar mais um bocadinho sobre, Claro. não é? Para depois podermos lançar este especial Ferrari para que todos aqueles que seguem aqui o canal também se possam juntar a nós, não é? Sim, sim. Talvez também à presença de mais alguns ilustres e possamos ter aqui um momento, um serão destes, não é? A falar sobre esta paixão, esta tua paixão também, não é? Que é esta fantástica marca italiana, que é daquelas que nutre e que tanto amor, não é? Reúne pelos fãs em todo o mundo. Tiago, uma vez mais, muito obrigado. Agradeço mesmo Obrigado. a tua presença. Votos de um excelente fim de semana para ti, que desfrutes imenso, não é? Do teu Peugeot e da tua Corolla. E se, já sabes, tiveres depois aí
mais pessoas que gostasses de ver e também de pôr tua moeda, porque hoje, coitado, foste aqui cilindrado pela tua malta toda da Drivers Cult. Olha que eu deixei, desculpa estar a responder, mas eu deixei de ver os comentários e só agora é que voltaram a entrar. E já sei que depois, se calhar, quando a gente desligar eu não vou conseguir ver porque não sei o que é que, não sei o que é que aconteceu, isto deixou de dar, simplesmente parou. Quando acontece. Mas, deixei de ver. É pena porque pronto, foi nós agradável. somos uma família e eu sei que eles estavam com as facas todas afiadas, que eles me avisaram que iam entrar com tudo. E pronto, mas eu depois vou ver se consigo tentar ver se consigo ver esses comentários ou não. De qualquer das maneiras, para mim foi um prazer ter estado contigo e ter falado contigo e ter partilhado o 206, ter partilhado a história do RC. Pode ser que tenha conseguido fazer com que as pessoas percebam um bocado mais da história deste carro, que é uma história que acho que é bonita, da minha história também me conhecerem um bocado, não é? Foi. Pronto. E um dia desses também, eu sei que gostas de ir ao Sintra Clássicos e um dia desses podes contar que o RC vai até Lisboa, nas calmas. Vou sair cedo, vou ir bem no mesmo dia, mas vou voltar, porque eu sou o homem das viagens malucas, que eu já fui da RC daqui para Jerez da Fronteira só num dia, e isto é de loucos. 3 depósitos ou 4, já nem me lembro, foi muita gasolina, muita viagem, mas para ir ver os Ferraris na altura. Mas brevemente conta comigo para irmos a um Sintra Clássicos. Tenho que ver como é que isso se faz, tenho que me registrar, salvo erro. Sim, mas tenho todo o gosto e se estiveres por lá, quero estar contigo, não é? Quero a gente conversar e vês o carro ao vivo e tudo. Obviamente, terei muito gosto e isso era excelente. Sim, vamos marcar, pode até ser que se calhar coincida, não é? Com um dos especiais deles que eles fazem por mês e quem sabe se eles não vão conseguir ter um especial Ferrari onde fique muito mais engraçado também a tua presença, não é? Se poder contar contigo lá, claro, para também, não é, partilhares um pouco do teu gosto e da tua cultura. Acho que era extraordinário. Vamos a isso. Eu vou depois partilhar com o Hugo Felício e com o Pedro Lavrador, está bem? Pode ser que consiga fazer e reunir. Ok, meu caro? Ok, não há problema nenhum. Votos de um excelente fim de semana para ti e para toda a gente que está aí. Pá, vocês são os guerreiros. 2 horas aqui a falar, não é? Sobre Peugeots, baguetes, Ferraris e afins. Por isso mesmo é que vocês são todos amazing. Malta, para a semana que vem, já sabem, estou de volta ao sábado às 22 para mais um serão. Tiago, conto com a tua presença, se for possível, está bom? Claro, tudo bem. Podes contar comigo. Sempre que posso, eu gosto de ver, porque estes vídeos, um carro tem sempre uma história por trás. A minha história contei hoje, amanhã vem outro e vai contar outro, e quase todos nós unimos no mesmo ponto, que é gostarmos de carros, e não temos problemas nenhum em falar e de partilhar as nossas sensações, que no fim são quase todas iguais. Só muda o modelo mesmo. É mais ou menos isso. É verdade. E olha, foi um prazer ter estado contigo e também espero que a bateria ainda aguente, mas para desejar também o resto de um bom fim de semana. Obrigado para ti. E muito sucesso no trabalho e continua aqui com os diretos porque isto tem pernas para andar, porque há muito petróleo aí espalhado com carros como o meu ou similares e não custa nada as pessoas falar. É verdade. É sempre bom conhecer. É isso mesmo que me motiva e cada vez mais poder contar a história e obviamente falar com as pessoas, não é? É daquelas coisas que realmente faz todo o sentido e que eu me esforço, não é? Para conseguir agendar, trazer as pessoas aqui, porque não é fácil também, nem sempre as agendas conseguem conciliar, mas tem-me dado muito gosto e orgulho, obviamente, não é? Poder fazer parte aqui do projeto com outros amigos e estar aqui a dar a cara por vocês e explicar e falar com todos e contar as vossas histórias, pá. É mesmo muito gratificante. Meu caro, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Vocês todos que estão aí já sabem, qualquer dúvidas, questões ou o que for relacionadas com o 206 do Tiago, podem sempre mandar uma mensagem privada. Se não souberem quem é o Tiago no Instagram, mandem uma mensagem privada aqui para o canal. Eu tenho todo o gosto em ajudar, em pôr-vos em contacto com o Tiago, que ele também, obviamente, poderá partilhar um bocadinho mais do seu conhecimento e ajuda, não é? Aqui na comunidade. Muito obrigado, Tiago. Um grande abraço. Obrigado. Fim de semana para ti, pá. Muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Tudo bom, é? Tchau. Obrigado. Obrigado.